Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Não contavam com a minha astúcia. Siga meus bons e não priemuscânico, porque hoje nós vamos falar do maior herói da cultura pop. Olha, que me desculpem os outros heróis, DC e Marvel principalmente, mas vamos falar aqui do maior herói, porque além de ele ser um herói, ele ainda diverte a gente dá risada pra caramba. Pessoal, está começando o podcast de número 14. Eu vou pôr 10 aqui, põe 4 aí, Helder, pra nós. 14, e está de volta aqui com a gente. Eu falei que ele ia voltar, o Helder falou que ele ia voltar e ele está de volta aqui com a gente. Claro, porque eu e o Helder aqui, a gente ia falar aqui, ia falar, mas entender mesmo, a gente não entende nada, é só fã. Então a gente tem que trazer um especialista do assunto. Ele já esteve aqui, já falou com a gente de Chaves. Está novamente conosco Gabriel Pereira para falar de Chapolin. Polegar vermelho, vermelhinho, Chapolin colorado. Vários nomes que ele tem, mas está com a gente aqui Gabriel Pereira. Gabriel, muito obrigado de novo por ter aceito. Aí está aqui de novo no podcast, velho. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Clóvis. Muito obrigado, Helder. É maravilhoso. Eu não sei que tema que vocês vão pensar pro próximo, mas já tô me convidando pro próximo. Falar de Chapolin vai ser, sim, maravilhoso, né? Como você já disse, todos os heróis aí, claro, têm seu espaço, mas o Chapolin, né? Ele precisa de uma atenção mais do que especial. Ele é, assim, totalmente atípico. Ele precisa de um podcast só dele. Nem pra dividir com o Chaves pode, tem que ser um só dele. Exatamente. A gente tava fazendo só Chaves. Vamos falar de Chapolin? Não. Vamos falar só de Chaves, depois vamos falar de Chapolin. Bom, aqui do meu lado, logicamente, está meu amigo aqui direto do Rio de Janeiro. Sem ele também esse podcast não existiria, né? O meu par daqui do Rio de Janeiro, Helder, do Estante do Tex. E aí, mano, tudo bem com você? Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Depois desse hiato que o podcast... É verdade. É um hiato. A gente está de volta e para falar de um seriado que é o mais curto da minha vida, assim, que é Chapolin, e sem dúvida o maior dos maiores aí dos super-heróis aí. E eu costumo brincar que aquele martelo do Thor lá não é nada perto da marreta lá do Chapolin. E também, Gabriel, obrigado mais uma vez aí por ter retornado. E a galera aí que está assistindo já corre aí nos links, né, Clóvis, da descrição e segue todo mundo aí no Instagram, no YouTube, tá tudo aí na descrição do vídeo. É só vocês seguirem aí que dá uma força tremenda pra gente aí. Bom, você já sabe. Primeira coisa, dá o like, né? Também. Você já está assistindo aí, até galera. Aqui, dá o like, se inscreve aqui no canal. Vamos por partes. Se inscreve aqui no meu singelo canal Hcólatra, se inscreve aqui no Estante do Tex, que é o canal do Helder, tá? A gente fala lá, é mais voltado a quadrinhos, e aqui é mais voltado a tudo que você imaginar aí. E também se inscreva aqui no canal e também vai lá seguir no Instagram, aqui do nosso amigo Gabriel Pereira. Por favor, gente, YouTube, Instagram, tamo lá no TikTok. Daqui a pouco a gente vai chegar nos correios da sua casa, porque a gente tá tentando estar nas redes sociais todas. Então se siga aí no Instagram, se inscreva. Ô, Gabriel, e onde o pessoal te acha aí? Qual que é o nome que eles devem procurar aí? Fala aí. Olha, vai no Instagram, coloca lá, @turma.ch. Aí lá na bio tem um link, aí você encontra os nossos vídeos lá no canal do YouTube, você encontra o TikTok, você encontra os vídeos que a gente fez lá mais exclusivos para a página. No Instagram você acha tudo. Tem tudo, tem postagem, tem informação, tem corte de vídeos, os que a gente consegue colocar, né? Não são todos. Chaves, Chapolin, Espírito e um pouco mais tá lá. Só conferir lá. Aí, show de bola. Entra no Instagram, porque lá ele vai te direcionar a tudo. Ao canal do YouTube, ao TikTok, ao tudo lá. Então, vai lá, a gente conta com vocês. Bom, é o seguinte, que nem o Helder falou, a gente teve um hiato aí, poxa. São coisas que acontecem, a gente não... 3 semanas? 3 semaninhas só, né? Folga, tá? Mas a gente está de volta aqui. Nós não vamos parar. Muito atarefado. Tá muito atarefado, é muita gente na fila, a gente teve que... A gente se reuniu. Não. Mas, gente, brincadeiras à parte, a gente sabe que a gente tem nossos afazeres, às vezes acontece algum imprevisto,
do meu lado, do lado do Helder, do lado do Gabriel, do lado de todo mundo. Mas é importante a gente separar um tempinho para conversar sobre, Com certeza. né, sobre a cultura pop que a gente tanto gosta, de tantas coisas. Bom, então nós vamos falar sobre Chapolin Colorado, nós vamos falar bastante coisa, vamos tentar falar. Ó, Gabriel, vamos fazer o seguinte, se a gente não conseguir falar tudo que é impossível, nós vamos fazer mais 2 programas, mais um parte 2 de Chaves, mais um parte 2 de Chaves e mais um parte 2 de Chapolin. E aí... eu quero ver que tema mais vocês vão enrolando aí, filme, qualquer coisa, vocês me chamam que eu tô aí, viu? Aí, ó, pronto. Vai ser figurinha carimbada aqui do podcast. Por favor. Cara, agradeço demais. Eu que agradeço. E aqui, logicamente, eu vou passar a bola pro Helder, porque eu tô aqui na ponta esquerda, ponta direita, sei lá que ponto que eu tô, pra ele fazer a primeira pergunta. Vamos começar o nosso bate-papo aqui com o nosso amigo Gabriel. Virou, como é que fala? Virou de praxe, né? A primeira pergunta sempre ser minha. E... a bomba é tua, tá na tua mão, mano. Cara, a primeira pergunta tem logo a ver com episódios do Chapolin. Que, assim, quando você escuta o nome Chapolin, você vê o nome Chapolin, qual é aquele episódio que vem na sua mente, assim, de cara? Assim, olha, vem um que era o meu favorito. Eu fiquei muito feliz quando eu achei ele, sei lá, 10 anos na internet para poder baixar. Mas com o tempo eu descobri que todo mundo tem ódio desse episódio, que é o episódio do bebê jupiteriano. Eu amava! Eu amava aquele episódio quando eu era criança, amava. E aí eu coloquei uma curiosidade sobre ele lá no Instagram, aí que eu descobri que era só eu mesmo que amava ele, todo mundo odiava aquilo. Mas assim, eu lembro muito daquilo quando criança. Eu lembro muito também daquele que eles estão num acampamento, e aí a moça Florinda, né, que ela chama Clarice no episódio, ela é mordida por uma cobra. Sei. Isso me lembra muito. E eu tenho também um efeito Mandela, quando eu era criança, né, que depois passou, que na minha cabeça eu lembrava de um episódio que todos os personagens se encontravam em volta de uma fonte, uma coisa assim. E depois eu descobri que, acho que na minha mente eu confundi de criança, que era o episódio da Festa Fantasia com o episódio do Alfaiate Valente, que de fato tem uma fonte. Não sei se eu assisti os dois ao mesmo tempo, na minha cabeça aquilo tudo era um só. Daí o SBT deve ter exibido os dois ao mesmo tempo, com certeza. Mas o Bebê Jupiteriano, pra mim, é um clássico. Eu amo. Por que os fãs têm raiva? Não gostam? Por quê? O principal ódio deles é o Bebê Jupiteriano em si. É muito tosco. Que é tosco. É aquele ator enorme, né? E aquela voz que eu não sei se é a mesma pessoa que faz o Goku, né? Aquela voz assim, totalmente infantilizada e tudo. Eles não gostam. E o roteiro eles não gostam também. O cara que faz o Bebê Jupiteriano, não sei se é, né, da época de vocês, não sei. Mas ele é o pai do Jaime Palilo, da versão original do Carrossel. Do Carrossel. E ele não sabia, não. Fez várias participações depois no programa Chespirito. É um ator incrível. Fez várias novelas. Acho que a novela mais recente que ele fez foi uma versão do México pro Bem Amado. Então é um cara muito, muito respeitado, um cara muito, muito bom no que faz. Mas com o Bebê Jupiteriano, os fãs de Chaves e Chapolin não curtiram. Eu amo aquilo. Pra mim o conceito é ótimo, as piadas funcionam, eu gosto daquele negócio. Realmente, cara. Que o Carlos Villagrán já fez esse papel também de bebê jupiteriano uns anos depois. Só passou uma vez no Multishow, não deu pra passar outras. Esse eu nunca vi. Ficou meio esquisito também. Realmente, tem até o Kiko no final do episódio do Chapolin. Vou ver se eu printo e jogo umas fotos lá e faço essa curiosidade e mando pro pessoal do Instagram. Quem mais odeia o bebê jupiteriano? Realmente, lembrar aquele cara grandão fazendo aqueles trejeitos de criança é muito bizarro. Aquela voz, né, infantil de criança, aquilo é terrível. Eu não sei como é que eu gosto daquilo. Com aquela fralda, né, mano? A fralda. E eu lembrei de outra coisa que as pessoas não gostam também. Muita gente ficou traumatizada porque tem uma hora que o bebê jupiteriano pisa em cima do Chapolin, faz um som de osso quebrando. Não sei se vocês lembram disso. Muita gente traumatizou com isso também. Sim, essa cena também tem naquele do gigante, né? Exatamente, é a mesma história. É uma cena pesada até, cara, aquela do gigante, ele pisando assim, amassando o Chapolin.
Uma cena que você fala assim, Exatamente. criança, né? Não, Impacta. então eu acho que eu confundi, peraí. O Será fã que tá não? confundindo. Eu acho que é o pisão só no gigante. No bebê jupiteriano ele joga o Chapolin de cima. Né? Tô Eu confundindo sei que já. tem essa do gigante, tem o pisão. E é Tem, do assim, gigante que tem o pisão. E a história é a mesma coisa. é bem Até impactante. os cortes de cena do Chapolin no muro e o bebê vindo em cima, o gigante vindo em É, cima, é a mesma coisa, mesma coisa. sim. Tem É muito claro que a remake gente do tá, Chapolin. é claro que a gente tá falando dessas superproduções com efeitos especiais fantásticos. Com o bebê jupiteriano e isso. Aquilo você nem percebe que Não, é efeito especial. não. É Não, um não. CGI fora da época. Um CGI Isso aí. ali que você olha ali, meu, isso daí é fantástico. Ô, Helder, qual que é o episódio? Já que você fez a pergunta, qual é o episódio que vem na tua cabeça, cara? Cara, o episódio que vem na minha cabeça, assim, Nossa, é tanto, né? Mas vamos lá. Tem aquele dos marcianos, que eles estão numa taverna Esse é ali bom. de pescadores ali. Isso. Esse é Que, bom. Isso é gostoso de assistir. o raio desmilinguador. Isso. Esse é bom. Que aí tem a cena muito boa do Seu Madruga, que ele é um mergulhador, ele fica contando um monte de mentira pro cara que desceu não sei quantos metros no mar para matar um tubarão no arpão. Aí depois levou o tubarão para a praia para as crianças tirar a escama do tubarão. Cara, não, mas não tem tubarão, não tem escama. Aí, quem tá pagando a conta? Aí esse episódio eu lembro muito dele. O que você citou da Florinda ser mordida por uma cobra também, assim, vem muito na minha mente. E daquele casal, a gente não sabe por quê, né? Mas são os episódios que, assim, vem. Daquele casal que tá no hotel, que eles não podem pagar a conta. Aquele é ótimo. Eles querem fugir com a bagagem e o Chapolin fica ajudando eles ali. É muito legal também. São episódios que eu lembro, assim, quando vem o Isso Chapolin. é maravilhoso. E é uma coisa tão simples, né? Sim, São ótimos. Que aí no final eles têm um plano lá de encher as bagagens de papel. E no final o Chapolin bota até a passagem de avião e os caras levam tudo, sabe? Cara, são tantos episódios. Aerolitos. Mas assim, o aerolito. Não são pedras, são aerolitos. Esse do aerolito também é incrível. É incrível. É incrível. O que eu mais me vem na cabeça quando eu falo Chapolin, como eu sou muito, assim como meu amigo Helder aí, nós somos muitos fãs de Faroeste, vem aquele episódio do Racha Cuca. Sensacional. Cara. Que ele é pai da mocinha. E, né, vai a Disney. Na verdade, ali eu acho que a primeira gravação, ele era polegar vermelho ainda, né? Aquele da Disneylândia? Vai na Disneylândia com o polegar vermelho. Cara, o Helder, depois de muito tempo, eu conheci. Olha pra você ver. Eu conheci o primeiro episódio do Chapolin, depois, muito lá na frente, eu fui saber que eles usaram. Aí é uma pergunta mais técnica que eu vou fazer pro Gabriel. Eles usaram a trilha sonora do Era Uma Vez no Oeste com Ennio Morricone. Sabe aquela parte que eles estão lá no filme, que ele chega naquele lugar lá, bem assim afastado da cidade, que tem os cavalos, e é tipo de um posto de troca, de uma venda, e dá uma tensão lá que o Cheyenne chega lá e tal. Logo no início. Né? É logo no começo. Então já usam a trilha sonora do Ennio Morricone, que é maravilhosa, um pedaço lá. E, mano, o Racha Cuca. Ele chega na porta do bar, você toca essa música da gaita, né? Com aquela cara dele de mal. Mano, isso é genial. Essa é uma das que eu mais me lembro. E o que me vem na mente. Esse é o que mais vem na minha cabeça. E como assim, pensando agora, o que vem na minha cabeça agora é o M de Montito, O, Tito, N de Montito, que eles aplicam o extrato de energia volátil e os bagulho começam a voar. Mano. Esse é outro também que é muito bom, muito bom. Ô Gabriel, aproveitando a deixa, fala aí. No programa do Chaves, o Gabriel já deu a informação que a trilha sonora
era brasileira. Essa trilha sonora, por exemplo, do Ennio Morricone que eu falei do Chapolin, é coisa brasileira ou ela tá lá pelos mexicanos? Então, a dublagem brasileira, ela zerava, né, o som todo e adicionava né, as músicas dos discos que eles tinham, músicas brasileiras do Mário Lúcio de Freitas. Mas no comecinho do Chapolin, muita coisa ficava até do áudio original. Então, quando o som tá bem sem nada e só a trilha, era áudio original, que é essa entrada do Racha Cuca. E essa música tava ali porque o era diretor, né, do Chaves Chapolin das séries, era muito fã de Velho Oeste. Então ele foi e meteu um monte de música de Velho Oeste, pegou os discos, ele mesmo que fez isso. Então tá presente na trilha original. E é engraçado mencionar isso, porque tem vários episódios de Velho Oeste, e que o Henrique Segoviano queria muito que tivesse, porque ele curtia muito. Aquela saga da Branca de Neve também, o Henrique Segoviano, diretor, que insistiu que fosse feito. E olha só a sacada do Henrique, né? A história da Branca de Neve, né, e tudo, é um clássico e tudo, beleza, mas não tem como você contar a história da Branca de Neve hoje em dia sem pegar uma coisa ou outra que o Disney já fez, né, que os estúdios Disney fizeram. Sim. E aí, para ele fugir de um possível processo, no finalzinho ele colocou: dedicamos esse programa à memória de Walt Disney, para falar assim, homenagem, não é um plágio. E o Henrique, uma coisa que a gente acha muito curioso, porque tem uma saga do Chapolin também do Velho Oeste, que a abertura, ela meio que repete das duas partes e não fala o nome do Rubem Aguirre, do professor Girafales. E a gente não entendia se era um erro, né, se a Televisa errou. E aí, ano passado, o Henrique fez um mini curso, eu até assisti, participei, o Henrique Segoviano, diretor, e ele estava comentando que escreveu um episódio do Chapolin. A gente está suspeitando que ele escreveu esse episódio do Chapolin, foi esse que ele escreveu, e a Televisa, para não pagar os direitos a ele, colocou que quem escreveu foi o Roberto Gomes Bolanhos, o Chespirito, para já englobar no que ela já pagava, né, ele de direitos do autor. Mas ele gostava muito de Velho Oeste e por isso que ele insistiu. Tem um outro episódio, ele chama A Lei da Barreta Biônica. Eu acho que é esse mesmo nome. Eu assisti poucas vezes porque ele estreou apenas em 2018. Ele é um de Velho Oeste, mas que assim, é maravilhoso. Vocês têm que assistir, é maravilhoso. É muito, muito bom. Foi dublado recentemente, né? Não tem aquela voz icônica do Gastaldi, mas tem o Daniel Müller que tenta fazer um trabalho bom também, então vale a pena, vale a pena. A Lei da Barreta Biônica, salvo engano é esse nome mesmo, de 1975. Esses de faroeste também, aquele da Rosa Rumorosa é clássico, né? Clássico, tem aquele que o personagem lá do Carlos Lagrão, o Kiko, ele dá um tiro na Rosa Rumorosa, o pessoal acha que quem fez, esse mesmo, né? O foi velho o cara que é caçador de rato. Isso, matador de rato. Já matou mais de 10 mil, aí eles acham que é homens, todo mundo tem medo do cara. Verdade, verdade. E o que eu não aguento desde Velho Oeste, a única coisa que me incomoda é que tem episódio que o Racha Cuca é pai da Rosa Rumorosa, no outros ele quer casar com a Rosa Rumorosa, é uma doideira, é uma bagunça. Vamos aproveitar que nós estamos falando disso, já deu essa deixa do Racha Cuca, e vamos aqui citar os vilões. Isso. O que seria do herói se não fosse os vilões, né? O que seria do Batman se não fosse o Coringa, Pinguim, Mulher... O que seria do Superman se não fosse o Lex Luthor? Então vamos falar dos vilões do Chapolin? Vamos cada um falar um e a gente vai comentar rápido sobre eles. Bom, eu falei do Racha Cuca, né? Que é o vilão ali do Velho Oeste, pai da Dona Florinda, né? Que é da Florinda Mesa lá, que é a personagem. E é aquele cara malvado e tal, né? Mas a gente tem muitos outros vilões, né? Vamos falando um por vez aí, então. Começando aqui pelo Racha Cuca. Fala um aí, Helder. Tem muito, né, cara? Cara, mas um que eu gosto muito, até pelo nome, assim, é muito nome de vilão, é clichê, mas é um nome, é o Alma Negra, o pirata. Alma Negra, nossa, sensacional. Alma Negra é bom. Gente, eu vou citar uns do Carlos Lagran, porque sempre que eu coloco uma foto dele no Instagram, as pessoas lembram de algum nome. É o Quase Nada. Mas o que aconteceu? A nossa dublagem, ela não passou por apenas uma pessoa para fazer a tradução. E eu acho que ela não assimilava que o personagem era o mesmo. Então, Quase Nada já foi chamado de Tonhão, Fura-Tripa, Tonhão, Fura-Tripa, Chinesinho e Quase Nada. Fura-Tripa e Chinesinho, eu lembro.
Gorila, já foi chamado de Gorila. Então, cada episódio a dublagem maga dava um nome pro Quase Nada. E eu acho Quase Nada muito bom, muito, muito, muito bem interpretado. Eu ia pesquisar isso, não pesquisei. Mas diz que tem um filme do Jerry Lewis que ele também faz um vilão meio assim. E o pessoal fala, né, que o Carlos Lagran é muito fã do Jerry Lewis. Então, se você perceber, o Kiko é muito parecido com o meninão do Jerry Lewis. Aquele personagem que é o Carlos, ou Carlitos, é muito parecido com aquele papel do professor Loprado que o Jerry Lewis fazia. Sim. E esse do Velho Oeste, Quase Nada, também parece com um vilão assim que o Jerry Lewis já fez. Mas o Quase Nada, pra mim, ele é ótimo. Ele também vaga, né, no Velho Oeste, apareceu no Velho Oeste, aparece nos dias mais atuais. Eu acho que isso também pode ser uma confusão que a dublagem fez. Né, aquele que tem aquela cicatriz no olho, né? E fala mais assim, uma coisa assim. O Nelson Machado arrebenta. Vamos falar dos atores, né? Eu falei do Racha Cuca, quem faz é o Ramon Valdez. O Helder falou do Alma Negra, que também é o Ramon Valdez, que puta, é um puta de um vilão da hora. Aquele episódio do Alma Negra, do meu já falei 14 tatás? Tataravô. É fantástico. E o Quase Nada é o Carlos Villagrán, né? Isso. Com aquela cicatriz aqui. Cicatriz. E esse Racha Cuca já foi chamado também de rasgabucho. Sem essas... Uma coisa que a dublagem mais atual acertou, na minha opinião, é que tem um personagem que o Ramon fez, que era totalmente assim, urbano da cidade, e o X-Pirito colocou o nome dele de Racha Cuca. Não tinha nada a ver com Racha Cuca. E a dublagem conseguiu adaptar e colocar como Tripa Seca, que é um vilão mais atual, que o Tripa Seca também, pra mim, ele é incrível também. O Tripa Seca já é um cara mais assim... um gangster, né? Tipo um gangster. Usa revólver, né? Tripa Seca. Chama o Nenê, que o Rubem Aguirre fazia. Nenê, isso mesmo. Tem aquele episódio das 3... Botina, garrafa. Que eles ficam jogando... buraco assim, pra acertar na cartola. Burro! E o Poucas Trancas? Poucas Trancas. Eu lembrei de um que eu gosto. Olha os nomes, cara. Olha os nomes. Sabe de qual que eu gosto? Que eu racho de rir toda vez? O Porca Solta. Porca Solta. Vilão, coitado, que ele é quase uma vítima, né? Porque era o ele é surdo-mudo. Né? O Ben Aguirre, que ele é surdo-mudo, né? Na verdade, ele não nasceu surdo-mudo, ele... Como é que é? Ele não fala porque não lavava a língua e não escuta porque grudaram chiclete no ouvido dele. E aí o pessoal tinha que fingir também que, assim como ele, era surdo-mudo. Acho que o termo surdo-mudo é errado, agora que eu tô lembrando. É surdo. Acho que o termo surdo-mudo é errado. Mas enfim, né? E aí pra mim, aquela coisa, sabe? E essas histórias que começavam com o Dr. Chapatin e já engatava em Chapolin, também era muito bom. Tem uma cena que eles estão fugindo do Porca Solta e esbarra sempre no Horácio Gomes, que é o Godinho, estava com um monte de presente na mão. Aí todo mundo passa e derruba ele. Sim. Aí o Chapolin passa, não derruba, mas ele volta e joga de propósito no chão. Aí aquilo é muito bom. E isso que você falou é muito legal. O episódio começa com tipo um Dr. Chapatin, aí já vai pro Chapolin, tem o Chapolin no Chaves, tipo assim, ele deixa a entender que é tudo o mesmo universo, né? Tá tudo ali. É um universo só, né? Coexiste ali tudo num universo só. Isso é muito interessante também, né? Isso é. Apesar que esse universo dele é totalmente bagunçado, né? O Chaves lê revestindo do Chapolin, Chapolin vê revestindo do Chaves, o Chaves lê revestindo do Chaves, afinal, a Dona Neves é milionária no Chapolin, no Chaves ela é pobre, é uma mistura doida. Afinal de contas, o Chapolin é ou não é um viajante do tempo? Essa é uma excelente pergunta, porque a meninada mais nova já me vieram perguntar no Instagram se tem uma descendência de Chapolins. Isso eu acredito que não. Eu tenho certeza que o Chapolin, ele é um viajante do tempo. Tem gente que fala às vezes que ele... Pois é, tem gente que fala que às vezes ele, na verdade, é imortal, é atemporal, alguma coisa assim. Eu acho que não, acho que ele viaja no tempo. Não é possível. Tá no Velho Oeste, ele tá em Marte, ele tá... Tem uns episódios dele com os astecas lá, numa pirâmide. Pois é, com os astecas, exatamente. Você tá vendo por que o Chapolin é o maior herói de todos? Ao mesmo tempo, tem um episódio também, que esse mesmo que ele tá com os astecas, no final do episódio, já parece que passou-se muitos anos, né?
E Uhum. nesse anos que passaram, parece que não conhece o Chapolin. Então, por isso Sim. que eu acho também que ele é meio que viaja no tempo. Não sei como, mas ele viaja. Eu sei que o Chapolin ele tem a Nacha, tipo uma NASA, ele tem a sua própria tripulação, tem o seu foguete. Um episódio dos anos 90 que ele consegue visitar um planeta desconhecido. Mas assim, eu Esse não eu não sei. De conheço. alguma forma, ele viaja no tempo. De alguma forma. Não, Ó, esse do Nash, vocês têm que assistir. Nunca Porque tem vi. uma cena que é muito boa. Esse da Nash é muito parecido com aquele que ele vai em Marte. Só que tem uma Hum. pegada diferente. Tem uma hora que acaba a gravidade. Aí todo mundo começa, né, a flutuar e tudo. A Angelina Fernandes, a Dona Clotilde, sua barriga. E o Chapolin tava no banheiro. Aí toca aquela musiquinha clássica e, tipo assim, a calça riada do Chapolin só mostrando o pé dele, assim, balançando. Papel higiênico voando, ele tentando pegar. É ótimo, é Nossa, ótimo. eu Vocês nunca têm que vi isso, assistir. cara. essa eu não conheço. Nunca vi, É cara. a Você vê, Nacha que o Chapolin tem. Nacha. Ó, continuando falando de vilões, eu vou falar aqui vou fazer uma pergunta, vamos ver quem responde primeiro, ó. Qual é o quiz? Deixar pro Gabriel. Não, você consegue também, cara. Você é rato. Vamos lá. Quem é o rei dos disfarces? O rei dos disfarces. Ô, gente, aquilo é quando eu tô me Qual é o lembrando nome aqui. do vilão? Ah, não, pera, o nome do vilão? Rapaz, Butina? Não. Não. o Nossa, gente, nome tô do com a rei dos... cabeça ruim. Algo que eu lembrei que o Gabriel não sabe, já tô feliz. Pois é. A minha memória está nada boa. Eu demorei a lembrar o nome do Tripa Seca. É Já o, tô é o Dom feliz. Ramon que faz ele, né? Não. Ué, ih, Eu garrafa, butina, garrafa, botija, botijão, não é nada disso, né? Ué. Gente, minha memória falhou agora. Quem é o rei dos disfarces? É um episódio do Chapolin. sim, esse episódio é um que ele tá ajudando, o Você Chapolin fala o tá nome do ajudando personagem, né? Não, a tá no velhinha lá hospital. que Tá no hospital, tá no então, no hospital. hospital que o sobrinho dela quer matar ela, É. e Isso. aí pra pegar o dinheiro. Quem é o... Se eu não me engano, o vilão é o Edgar Vivar. Ah, não, mas eu pensei que você tá perguntando o nome dele. Não, mas ele é o rei dos disfarces. Quem que é o nome do vilão? Ah, Não tá, o lembro. nome do vilão. E agora também. Rapaz, você acredita que eu vi esse episódio esses dias, cara? De verdade. Gente, o nome agora dele tá me falhando, viu? É o Almôndega. Almôndega. Isso, Almôndega. Rapaz. Eu tô tentando lembrar que botija, garrafa, botina, era Almôndega. Eu lembrava que era um nome desses, assim, que já tinha variado, mas esqueci do Almôndega. Ô, segura aí que eu já volto, mano. Preciso ir ali no banheiro. Corre lá. O Almôndega, cara, é muito louco esse Almôndega. episódio, mano. E ele se disfarça. Aí você vê. Aí o que é legal, que vem um outro personagem e faz a dublagem, né? Eu sou ou não sou o rei dos disfarces? Ah, muito louco. Exatamente. O que mais? Tem muito vilão, hein? Vocês não vão esquecer. Vamos lá. Não, tem muito. Tem a Celina, né, que é interpretada pela Florinda Mesa, que é aquela do gangster, né, aquela mocinha mais bobinha. Lembrei do vilão que muita gente esquece, mas que muita gente ama, que é a Bruxa Baratuxa. Bruxa Baratuxa. Esse é outro clássico. Eu não sei Cara, como que ela só apareceu uma vez ali, né, na série da série. Cara. Porque é muito bom. Aquela interpretação da Maria Antonieta, da Chiquinha. Paranguarico Tirimíhuaro. Você lembra? Simples camponesa de nome de coração que vai todos os dias a bosta recolher lenha. Esse episódio é sensacional também, né, cara? Cara, isso é um dos melhores episódios que tem. Verdade. Esse é muito bom. Esse me lembra muito a infância também. Me lembra muito a infância. Também Nossa. A Bruxa Baratuxa. Boa. Muito bom. E vamos tem tentar também lembrar. aquele também do que faz é o Ramon e a Angelina, Nossa Madruga, Dom Clotilde, que eles moram ali naquela casa mal assombrada, que Bom demais. Que o Carlos e a Florinda vão lá, e a Angelina é a louca dos dinossauros. Sim, tem duas versões daquilo lá, não tem? Tem duas versões, Uma é com o Ramon e com o Rubem. É muito bom também. É muito bom. Acho que tudo tem duas versões, né? Quase todos. Quase. Né? Tem uns que tem 6, 8. Tem muita coisa. Eu acho que basicamente todo episódio do Chapolin, do Chaves, tem no mínimo um remake. São
salvo muitas exceções, aqueles que não tem. Do Chaves, o Vendedor de Churros, que eu me lembro, é um que não tem, aquela saga não tem. Do Chapolin, deixa eu ver do Chapolin que não tem outra versão. Nossa, eu acho que não tô lembrado, viu? Eu acho que Chapolin, pelo menos o Chapolin, porque eu vejo, tem mais versões ainda do que o Chaves. Tem muita, né, cara? Eu acho que um que não tem versão é a Branca de Neve. Esse é um que eu acho que esse daí não tem nem. não foi esse regravado. não tem, Esse é um que não foi regravado. Esse foi o episódio mais caro do Chapolin a ser feito. Mais caro? Foi o mais caro. E produção, ter que gravar, né, várias vezes por causa do croma, maquiagem. Ô, Gabriel, roupas, ali, tá? aproveitando essa deixa desse episódio do Chapolin, que na verdade não é do Chapolin, né? Ele tá contando a história da Branca de Neve. Uhum. Tem final essa história? Porque a gente não conhece o final, né? Tem final. Porque assim, vai ali um certo ponto da história, de repente para ali no espelho falando digo, e acaba e nunca mais a gente vê. O que acontece? O SBT nunca fez questão nem de Chaves, muito menos de Chapolin. Eu lembro que uma pessoa perguntou pro Mário Luz, que fez as músicas, por que as músicas tal episódio não foi dublada? E se você perceber, os únicos que não tiveram tantas músicas dubladas foi o Chapolin, porque a emissora não queria investir. O Chaves tinha música dublada porque é um orçamento a mais. Mas então a SBT resolveu não comprar, né, as partes faltantes, nunca fez questão disso. Então a Branca de Neve ficou sem final. O episódio do Alfaiate Valente, que é maravilhoso, ficou sem final. Esse episódio aquele episódio do cinema, a saga do cinema, são 6 partes. Não tem a parte 1. Porque o SBT comprava embaralhado e não tem final, que se lasque. É triste isso, é muito triste. Aquele e a Alma Branca Negra de Neve também, acho que não, né? Qual que é? O do Alma Negra, que eles saem pra enterrar Isso. o tesouro, que aí ia matar não tem eles depois. final. Não tem final, cara. Não tem final, mas eles não tem final porque a Televisa mesmo não vende. Eu acredito que tem algum problema técnico. Tem gente que faz 1000 teorias. Tem gente que fala que é porque o Alma Negra morre no final do episódio. Eu não sei. O que acontece? Existe uma outra versão desse do Alma Negra, como tudo. Foi dublada pela Gabia para os DVDs. Esse não tem o Seu Madruga, tem o Ruben Aguirre. E olha só a sacada da dublagem. Em vez de Alma Negra, como é outro ator, colocaram Pérola Negra. E aí o Pérola Negra, ele é... E esse episódio... Aí eu DC e Marvel, tá vendo como se faz? É assim. Não é esse jeito que vocês fazem. Aprendam como é que se faz. E ele é gravado em Cancún, na praia, alto mar. Esse é muito bacana. Muito bacana. Eles gravam numa ilha que tem lá em Cancún. E o Chapolin, nesse episódio, ele luta mesmo com o Pérola Negra, mete soco, mete chute, vence a luta. E aí tem fãs que acreditam que, não sei, talvez a Alma Negra morre. Por que eles teorizam isso? Porque no final dos créditos desse episódio, possivelmente, aparece um esqueleto vestido de pirata. E esses créditos estão na parte 2. Não se sabe por algum motivo também. A Televisa pegou os créditos da parte 3 e colocou na parte 2. A gente sabe porque... Perdão, na parte 2 colocou na parte 1. Porque a parte 1 saiu em VHS. E no VHS tem a Florinda chamando para a parte 2 e um crédito diferente. E já quando a Televisa vende, ela corta a chamada e não coloca. Eu não sei, eu acho que é uma falha técnica que deve ter no episódio. E aí, por esse motivo, a Televisa não vende. E é isso, o que a Televisa não vende, o SBT faz questão de não exibir. E aí, a Branca de Neve só teve final em 2018 pelo Multishow. Olha que tristeza. Cara, eu pensava... E eu ainda não vi. Eu também não vi. Veja, porque é muito bom, muito bom. Eu não conheço o final da Branca de Neve. Também não. Na verdade, quando eu era moleque, eu assistia a Chapolin Chaves, na minha cabeça eu tinha que o SBT tinha todos os direitos e tinha todos os episódios. Eu falei, mas eles têm. Eles têm, o pior é isso. Só não fazem questão de dublar. Eles compraram aquilo tudo e tá lá. Eu tenho uma teoria que é a seguinte: eles compram para que outras emissoras não comprem. Porque se você pegar, por exemplo, o caso do Chapolin e do programa Chespirito, eles só exibem, tipo assim, de ano em ano um pouquinho e coloca no ar e tira. Eu acho que para respeitar um contrato. Acho que no contrato da Televisa fala que tem que ser exibido. Então eles cumprem o requisito mínimo.
Então, pode perceber, eles colocam o Chapolin nas férias de janeiro, ou um pouquinho em julho, tira do ar, por isso, só para cumprir o contrato. Porque tem países lá fora que um canal exibe Chapolin, outro canal exibe Chaves, outro canal exibe Chespirito, e para evitar que a Record, que a Cultura, que a Band, não sei, compre essas séries e dublem, né, o que falta, eles compram e fazem essa sacanagem. O episódio do Romeu e Julieta também, ele ficou sem final durante anos. Sabe? A gente descobriu, olha que doideira, em 2018 estreou um episódio que estava 30 anos dublado pelo SBT e nunca tinha ido ao ar, que é uma outra versão de Romeu e Julieta também. Então eu não entendo muito bem a cabeça do SBT, mas eles... E tem episódio semelhante do SBT do Chapolin que nunca foi ao ar também. Nunca foi ao ar. A gente sabe disso porque eles começaram a exibir um pouquinho numa certa volta do Chapolin e depois pararam. Teve uma época também que tinha Chapolin, enquanto tinha horário eleitoral gratuito na televisão, tinha Chapolin na plataforma do SBT na época, Visionários, né? Que isso tem muitos anos. E aí lá chegou a passar umas coisas semelhantes e tudo, perdidas. É triste isso que o SBT faz, não sei porquê. Da audiência, cara, não sei porque que eles não querem fazer, sabe? Difícil, valorizar. realmente é difícil entender mesmo. É difícil entender. Na verdade, não faz nem sentido, né, fazer isso. Não faz. Você pagar por um material, entendeu? E não exibir. Eu falo quase sempre lá na página. O SBT tem um lote de dublagem do Chaves pela Herbert Richards, episódios dos anos 80, que eles não exibem porque não querem. Nunca viu a luz do dia. Você pergunta pro dublador, você já viu o seu trabalho? Não. Eu só assisti aquilo que eu dublei assim, tive que voltar pra ver como é que ficou e nunca mais vi. Meu, que coisa louca, né? Não faz sentido, não faz sentido. Olha, e até por hoje em dia a gente não ter nenhuma TV, nem aberta, nem paga, que transmite, cara. Onde a gente pode conseguir esses episódios do Chapolin, do Chaves? Na internet. Eu não sei, velho. Não é instigando aqui a pirataria, não, mano, mas não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. E tem tão pouco na internet, mas tão pouco, é triste, viu? Tem muita coisa bacana que o pessoal podia estar assistindo, podia estar vendo, e não temos acesso. Todo dia alguém pergunta pra mim no direct do Instagram onde achar pra assistir. E eu não sei aonde nem recomendar. Cara, eu sei, mas eu não vou recomendar ao vivo aqui, não. Tanto que eu tenho. Depois você fala aqui pra mim. Eu tenho aqui em casa, hein? Tá vendo aí? Olha, depois conversa off aqui, depois manda nos comentários lá, a gente manda. Pior que é verdade, cara. Tem tudo. Eu ligo a TV ali agora, tá passando Chaves 24 horas. Chaves Chapolin. É sério. Tem um cachorro bravo aí, ó, latindo aí, ó. Tem, é o Satanás. Tá lá na rua ainda, você acredita? Lá na rua ainda. Dá uma certa hora da noite, ele fica bravo. Nem eu ele perdoa. Mas assim, eu não sei se é uma curiosidade interessante, mas é uma que eu sempre tive. A gente comentou sobre esse episódio do Faroeste. Vamos à Disneylândia com o Chapolin. Isso realmente foi uma promoção que existiu na época ou aquilo ali é uma viagem dele mesmo? Vamos botar isso aqui que é engraçado. Então, eu sempre tive essa... Nós fãs sempre estamos pesquisando, né, para ver até que ponto uma coisa era real ou não. Parece que sim, que era real. Parece que a Televisa costumava fazer isso. Ela costumava pegar alguns atores e mandarem para Disney. O Rubem Aguirre, o professor Girafales, ele chegou aí em 1973 com algumas pessoas para Disney também. Mas o pior desse do Chapolin é que é o seguinte: diz, de acordo com algumas pesquisas do Fórum Chaves, que tinha essa campanha do vamos à Disneylândia com o polegar vermelho, mas não era o Chespirito que ia na viagem. Quem foi na viagem foi o irmão dele, o Godines de Chapolin. Puta, sacanagem. E aí o pessoal até brinca que o pessoal esperava o Chapolin, chegou lá, tava o Chato Resto. Vocês lembram do Chato Resto, daquele Chapolin Acapulco? O Godines lá, né, aquela pança ali de Chapolin. Ai, que a comida aqui em Acapulco é muito boa. Já fazendo a propaganda de Acapulco e fazendo Chato piada Resto, ali. mano, Chato lembrei Resto. também. Como é que é o nome desse ator no original? É o americano? Eu não vou lembrar, não. Ele tem um nome parecido com isso, sabe? É bem Chat Resto, uma coisa assim, aí pegou Chato Resto. Acho que é Charleston Heston, o nome do ator. É uma coisa assim, eu sei Charleston que eles... É um ator conhecido, sim. É, conhecido. Eu que não manjo muito, mas... Mas aí é trollagem demais. Você chega lá,
Vou ver o Chapolin, chega lá, tá aquele cara lá. É muita sacanagem. Você já pensou? É muita sacanagem. E o Super Sam? Oh, Isso. yeah. Eu ia Super falar Sam, disso. verdade. Ele é bom. Esse outro personagem que é muito bom. A estreia do Super Sam só passou Time is money. Time is Money. Só estreou no Brasil em 2018 com o Multishow também. Eu lembro que na internet eu via aquilo com imagem ruim. É bem a crítica mesmo, né? Aos Estados Unidos, aquele. No episódio de estreia, tem um outro personagem que é da União Soviética, eles têm uma briga. É bem bacana. O Super Sam é outro que devia estar aparecendo mais e mais e mais. Ele aparece no Poucas Trancas, né? Sim. Aquela cena da carta, que eles estão lendo a carta. E aí fala assim, assaltou 18 bancos, não sei o quê. Aí o Super Sam, não, o Chapolin, 81. Ele, não, 18, 81. Ele vira a carta. Aquilo vai virando. Outro do Super Sam também, que eu acho sensacional, é aquele que tá ele e o Chapolin no mesmo hotel, no mesmo quarto. Verdade. Esse aí é muito bom. Um abre a janela, o outro fecha, o outro vem abre e pega o café do outro. Nossa, é muito bom. Dorme na mesma cama. É maravilhoso. O Super Sam, ele é uma mistura de Superman com o Tio Sam, né? Assim, daquela propaganda americana. É uma sátira muito bem. Legal, não, é muito bom. Os caras magrinho com aquela roupa colante. Tem um dele também que no SBT não exibiu também, só o Multishow, que é da velha mina abandonada. O personagem do Carlos Lagran sequestra a mocinha dentro de uma mina. Ela chama, né? E aí quem aparece é o Super Sam, não é o Chapolin. E aí os dois ficam brigando pra saber quem é que vai salvar ela. É muito bom também. E ninguém gosta muito dele, né? Não, a gente não gosta porque ele é americano, né? A gente prefere os sul-americanos. Ninguém gosta de Super Sam, coitado. Ninguém. É o seguinte, pessoal. Aqui, a gente... Não é culpa do Gabriel. O Gabriel mandou uma lista de vários filmes que a gente ia falar. Aí nós não estamos seguindo nada. Não é culpa do Gabriel. Mas é bate-papo de fã, galera. É bate-papo de fã. E uma das coisas que eu lembrei agora são as armas. Verdade. Então, logicamente, né? A arma mais famosa aí, o Chapolin, é a marreta biônica. A marreta biônica, com certeza. O que é o martelo do Thor perto da marreta biônica? Nada. E vem na minha mente agora uma arma em uma dos episódios que eu acho que deve ter 2 ou 3 com esta arma que eu dou muita risada, que é a buzina paralisadora. Tem uns 40 episódios com a buzina paralisadora. Eu falei 3. Tem uns que o nome é corneta, o outro é buzina. Corneta. Corneta, na verdade, buzina, não pode ser pistola. corneta, porque corneta você tem que soprar, né? Então é uma... Aí o cara... Você fez igual. Aí ele continua. O som é exatamente esse. Se nada der certo, você pode ser dublador da corneta paralisadora. Obrigado. Imagina. Cara, é tosco, mas é de uma genialidade fantástica. Pra quem não conhece, a maioria das vezes é pra impedir um casamento forçado. Sempre que tem um casamento forçado, o Chapolin tá com aquela buzina e aquela piada que hoje em dia jamais passaria, que é aquilo, né? Pra testar a buzina, ele testa nas mulheres, né? Ele para a mulher e dá um beijo. Verdade. Ele dá um beijo na Isso mulher. jamais passaria. Realmente. Chapolin pilantra, hein? Chapolin, ó. Duvidoso. Aí tem esse episódio da corneta, tem aquele da corneta que eu lembro, assim, mais são 2. Que é aquele da filha lá, na verdade os 2 são, né? Mas assim, que é o cara que tá pintando, o seu Madruga tá pintando, aí chega o Carlos de Lagran querendo namorar a menina. Vai dar o bote, né? A cena que ele chega lá com os instrumentos e toca pra menina, que ele é muito engraçado. Que ele é muito bom. A ideia dele com a buzina é tentar fazer que a pessoa ache que ela tá ficando doida, né? Não faz sentido. E desista daquilo ali. E o outro da buzina, eles estão num salão de cabelo, que o cara lá se apaixona pela Florinda, que ela é manicure. O Chapolin vai lá com a corneta também. É sempre caso amoroso a corneta, né? Igual você falou. Sempre caso amoroso. Não, problemas amorosos. É genial, né?
toca uma vez, o cara paralisa. Tipo assim. E Aí o os caras, bom, mano, toca 2 vezes ele volta. e o bom que não tem muita regra. Pode ter, sim, 3 pessoas na frente, 4 na frente, depende da hora. Né? Às vezes buzina os 2, às vezes pega só em um. A buzina não tem regra, não tem nada. Ela só Velho. funciona, ela só funciona. Ai, cara, olha, é Então muita coisa. ele tem a buzina, a marreta, as pílulas, né? Para As encolher. pílulas, nicolina, polegarina. As pílulas. Aí, ó, o Homem-Formiga, chupa Homem-Formiga. É. Porque você só é pequenininho. O Chapolin é um super-herói e ele toma uma pílula. Essa questão do nome dela trocar é da dublagem, né? Da Na dublagem. Nicolina, Da dublagem. Polegarina. No original é Tiquitolina. Tiquitolina. É. Até E a o dublagem nome, que cada hora. até o próprio nome, né? Chapolin. A gente acaba falando Chapolin. Mas ele tem vermelhinho, polegar, vermelho, Chapolin e Chapolin colorado. Esses são os 4 que eu conheço. Tem mais Quando nome? veio pro Brasil, eles queriam traduzir tudo, né? Igual Chavo, que é moleque, mudaram pra Chaves, que é um nome próprio, né? E aí tentaram colocar como polegar vermelho. Mas assim, baita de um CH no peito, polegar vermelho, isso não ia conseguir, né? Ficar por muito tempo. E aí acaba que, não sei por algum motivo, se foi improviso, várias vezes que o Carlos Seidel dublou o Chapolin, ele chamava ele de vermelhinho. Então acabou que isso meio que pegou na dublagem. Eu até gosto, a gente que é contra. Mas eu sou até a favor das dublagens mais recentes misturarem, chamar de polegar num momento, chamar de Chapolin, porque é bacana, né? Pegou polegar vermelho também é bom, não é um nome ruim, né? Mas esse vermelhinho, Chapolin ou herói, já falaram uma vez. Então a dublagem tentou abrasileirar para polegar vermelho, mas o CH no peito denunciou. É uma bagunça, né? É uma bagunça. E Quem Chapolin, né? Vem de Chapulin, que é um inseto, é um gafanhoto mesmo. Ó, e por isso que tem as antenas e aquelas asinhas. Isso. Em alguns episódios ele tem umas asinhas aqui mesmo aqui em cima. Ele é todo assim. E não E tem, isso né? é bacana. Não tem o quê, perdão? Não, pode falar, pode falar. Não, pode falar, acho que talvez o que eu vou falar vai... Não, o que eu ia falar, tipo assim, não tem uma origem dele, como ele se tornou o Chapolin, assim, então, né? essa... Chapolin ano 1. Chapolin ano 1. O que acontece? Existe uma origem. Essa origem é mais antiga do que os episódios. Foi picado e até hoje não viu a luz do dia. Como é que é? Foi picado por igual o Homem-Aranha lá, o gafanhoto radioativo, igual o Homem-Aranha. O que aconteceu? Teve uma vez que um amigo meu do Chile, o Alex, abraço Alex, mundo Xpirito RGB, ele foi fazer uma entrevista com um dos diretores do programa Xpirito, que é o Heriberto Lopes de Anda. O Heriberto tem uma pose assim, como é que eu vou dizer? Aquele cara que sabe que você tem até medo de falar bom dia, ele fala bom dia por quê? Aquela coisa bem grosseira. Ele falou, vem fazer uma participação na live. Eu falei, olha, não sei se eu vou. Eu falei, não, faça, então tá bom, eu vou fazer. Aí ele mandou pra mim uma mensagem, falou, olha, o Heriberto vai aceitar perguntas, mas você tem que primeiro mandar as perguntas pra ele ver se vai responder. Falei, bacana. Mandei as perguntas, entre as perguntas estava lá. E o filme do Chapolin Colorado? Vai rolar ou não, né? E aí ele leu e falou com o Alex, olha, esse filme não existe, não sei de onde que ele tirou isso. E o Alex veio falar comigo, falei, olha, então conta pro Heriberto a sinopse do filme que eu já sei. E aí você vê se ele tá sabendo. Aí o Heriberto falou, não, tem isso mesmo, é que tá sabendo disso. O que aconteceu? Pelo inventário do Xpirito, a gente descobriu, né? A gente que eu falo, né? O Fórum Chaves descobriu e mandou esse acesso pra gente. O Chapolin Colorado, ele era para ser um filme e não uma sketch. Ele tem uma história de origem. Na história de origem, era meio que uma paródia aos heróis americanos. Então, o Batman tinha uma sua versão mexicanizada, o Super-Homem tinha uma versão mexicana, tudo mexicanizado. E a história do Chapolin era o seguinte. Olha, tem muita gente não deve saber, muito fã não deve saber disso. O Chapolin, eu não sei. O Chapolin, ele era um professor, aparentemente de biologia, comum, tranquilo. E aí um senhor de idade, um inventor, que é o professor Inventilho,
O professor Inventilho aparece algumas vezes no Chapolin, cada hora alguém interpreta ele. A versão brasileira colocou uma vez de professor Baratinho, até ele que inventou a energia volátil. Professor Baratinho da energia volátil. E aí, esse inventor, ele estava no seu leito de morte, precisava procurar uma pessoa que tivesse ética, tivesse uma boa índole, para poder ficar com alguns poderes, entre eles a pastilha de polegarina. E aí, entre várias pessoas, esse professor foi o escolhido, que é o Chapolin. E o nome dele já era Chapolin, porque ele tinha um padrinho que era biólogo também, amava insetos, e aí ele fez um sorteio, colocou vários nomes de insetos e embaralhou. Chapolin até conta no episódio dos anos 80 que deu muita sorte, porque um dos nomes era mariposa, então Chapolin tá ótimo para ele. E o negócio do Colorado, né, o vermelho, é o sobrenome da mãe dele, que é Colorado. No México, o nome da mãe fica por último, né? Não o nome do pai. E o nome do meio ali é Pantaleão. Pantaleão Roto. Como se fosse, em português, calça rasgada vermelha. Uma coisa assim. E Lane, ele tem Lane também no sobrenome. Então, quando você vai associando, quem tem uma calça rasgada vermelha por cima é o Super-Homem, né? E o Lane vem do Super-Homem também, da namorada, esposa do Super-Homem. Então dá a entender... Dá pra entender, às vezes, que o Chapolin seja filho dos dois, né? Dá uma coisa meio esquisita. Nossa, é muito esquisito isso. Eu vou fazer um post sobre isso qualquer dia. E aí, essa história é maluca, né? Ele já tinha o nome de gafanhoto, ele nasceu com esse nome de gafanhoto, ele era um professor. A história até se assemelha àquela do professor Aloprado, tem umas coisas bem assim. Sim. Tá lá no inventário, ninguém fez o filme até hoje, era pra sair um filme nos anos 70, acho que data de 71. E parece que na época o X-Play tentou vender essa ideia pra várias pessoas, ninguém quis fazer. E acabou que ele transformou aquilo em sketch do programa já que ele fazia, do Super Gêmeos da Mesa Quadrada. Então a origem do Chapolin é essa, ele era um professor, procuravam por alguém para herdar aí, talvez a buzina, a pastilha de polegarina, e ele ficou com isso, com esses poderes. Ele é um homem comum, né? Ele conta assim a vida dele, parece que é um homem comum que de vez em quando toma uma cervejinha. Ele é todo desastrado porque ele usa, na verdade, uma lente de contato. A lente de contato do Chapolin nada mais é do que um óculos que tem uma tomada. Porque em espanhol, lente é óculos. Então, tipo, lentes de contato mesmo. O óculos só funciona na tomada. Só que o regulamento de super-heróis impede que ele use óculos. Então ele não pode usar óculos. E tem um episódio do Chapolin, eu não vou lembrar qual, e nem por que ele faz isso, que ele tira um óculos, que o óculos tem uma tomada. É o do Como Treinar um Super-Herói. Nesse que ele revela que usa lente de contato. Isso, aí tem com a tomada, eu lembrei disso. Você vê, decifrar o Chapolin é difícil, viu? Eu imaginei que ele fosse qualquer coisa menos professor, né? Porque o Chapolin é muito burro, né? Era isso. E eu não entendo se depois que ele virou Chapolin, se ele mudou, se ele virou tipo outra pessoa. É uma coisa assim que existe no inventário e a gente tem esse acesso mais ou menos, né? Não entende o que aconteceu. Afinal de contas, a gente tá nessa coisa das armas dele, né? Uma coisa que eu sempre fiquei em dúvida também, o Chapolin, afinal de contas, ele tem ou não tem super força? Porque tem hora que parece que tem hora que parece que não. Não dá pra saber. Tudo doido, né? É tudo doido. Eu sei que as anteninhas de vinil dele também é uma grande arma, porque ele consegue comunicar com qualquer rádio. Ele tem essa opção. Ele consegue traduzir qualquer idioma. Nesse do bebê jupiteriano, né, ele traduz lá a carta que a mãe do bebê jupiteriano manda. E também, quando ele dá uma rosqueada lá na antena, ele adquire super força. Nesse episódio do Pérola Negra, que passa lá em Cancún e tudo, que é uma versão diferente desse do Alma Negra, para adquirir as forças dele, ele dá umas rosqueadas lá na antena lá e adquire uma super força também. Aquele que ele briga também com o samurai lá também, ele dá umas rosqueadas e dá aquele golpe do touro, do chifre, não sei das quantas, e roda assim no ar e... O samurai, o Simpato Yamazaki? Isso! Não dou conta daquilo, gente. Cara, a gente vai lembrando, mano.
Ó, no começo aqui, não é nada, não é Enquanto nada ele vai falando, vai combinado. passando um bilhão de episódios na minha cabeça. A hora que ele falou, opa, o Karateka, mano, E o honorável ai, medidor de luz. O honorável honorável medidor de luz. medidor de luz. Assim, a gente tocou assim, bem superficial, mas assim, vamos falar um pouco daqueles episódios, né, do cinema. Que também é muito icônico aquilo, né? Ali Aquele é é uma coisa. maravilhoso. É muito icônico, Aquele é cara. maravilhoso. O Seu Madruga fazendo aquele papel tipo de velhinho, né? Ali. O Seu Madruga é muito bom, né? É um ator. Nos Ele é bom. estúdios, né? Ali, né? É. Ali é muito Aquelas bom. paródias. Aquilo existe porque o Chespirito, ele foi chegando no final da década de 70, ele tava meio cansado, sabe? Ele tava meio cansado, não queria mais fazer aquilo, o Chapolin, né? Ficar pulando. E engraçado, né? E pouco depois ele sofreu um acidente, bateu o olho, então assim, já não era mesmo pra ele estar fazendo aquelas piruetas. E aí, tanto que nessa época tem muita história. Então tem muita história, tem o Cyrano de Bergerac, que ele conta história. Cyrano Tem de a- Bergerac. Muito bom. Tem Muito a bom. Branca de Neve, tem muita história, Alfate Valente, que ele evita, né, de fazer aquelas extrapolias do Chapolin, o Chapolin fica mais texto. E esse do cinema, então, são 6 episódios, né? E aquilo é bacana demais. Tem o Carlos Lagran fazendo Jerry Lewis, tem a Florinda Mesa fazendo uma atriz lá, que eu sempre esqueço o nome dela, no cinema mudo, tem um Gordo e o Magro. Gordo Magro. Nossa, tem muita coisa ali, tem muita coisa. E diga de passagem, né? O Gordo e o Magro deles é perfeito, cara. Perfeito. Cara, é sensacional, cara. Eles já chegaram a ganhar prêmios já por isso. O Charlie Chaplin também Verdade. Roberto Gomes o Chaplin do Chespirito é incrível. É incrível. Ele faz o Cantando na Chuva, né? Tudo verdade. Cantando na chuva também fica muito bom. Verdade. Cantando na Chuva é ótimo, hein? Esqueci o nome do ator agora. Eu não tô vendo o original, né? Fugiu. Não lembro. Porra, muito bom, muito bom. É muito cara, bom. É genialidade do Roberto Gomes Bolanhos, né, mano? É muita. Tem um de velho. Lembrei. Uma que é ótimo. É o da Pantera Cor-de-Rosa, que tem também nesse do Show Deve Continuar. É assim que chama a saga do cinema. Que o Ramon faz a Pantera Cor-de-Rosa e ele encontra com um bandido no cartaz. Isso. Aí ele, tipo assim, com medo do bandido, começa a desenhar umas coisas. E aparece, né, na cara do bandido, que é o Rubem Aguirre que faz. Que é maravilhoso. Esse do cinema tem muita coisa marcante mesmo, cara. Tem o do Napoleão, essa do cinema. Verdade. Napoleão Bonaparte. Napoleão. Tem a da... Don Quixote. Do Don Quixote. Verdade, Don Quixote. Tem lá dos japoneses também. Isso. Como é que é o nome? Eu sei que chega o Chespirito, ele tá como oficial americano. Ele chega e... É muito aleatório aqui. Né, tem também aquele do Guilherme Tell também. Guilherme Tell. Puta, isso é muito bom. É muito que a hora bom, que ele, ele olha pro lado e acerta a maçã. Né? No filho dele, Walter, que quem faz é a Chiquinha. A Chiquinha. Nossa, aquilo é muito bom. Aquilo é muito bom. É uma obra-prima mesmo. Cara, aqueles episódios ali são sensacionais. Aquilo ali. Tem mais que a gente não tá lembrando disso aí. Tem do cinema, cara. Tem um que eu tô querendo lembrar que eu não tô conseguindo. Mas fugindo desde o cinema, outro também que eu acho muito bom. Aquele do Cherrin Cherrion. Cherrin Cherrion do Diabo. Verdade. Aquele é maravilhoso. Mephistófeles. Cara, mas é sensacional, né, cara? E a dublagem, né? O ator, o ator que dubla o Chapolin, o dublador, né, do Chapolin e do Chaves, ele faz aquela voz do Chaves e ao mesmo tempo que ele faz a do Chapolin, mas eu não consigo entender se é a mesma voz ou se ele faz alguma diferença da do Chapolin. Ele dá um tom diferente. Ele dá um tom diferente. Ele dá um tom diferente. No original é totalmente diferente. Mas no Brasil, o dublador só dá um tom. Porque assim, o dublador do Brasil, né? Não dá pra ele fazer muito diferente, porque aí a pessoa também não associa tanto, né? No original, ele tenta fazer o máximo do diferente, porque o rosto dele tá ali. Mas no original ele muda só um pouquinho o tom mesmo. A ideia, a nuance é quase a mesma. Aqueles episódios que tem do... Eu também sempre achei aquilo muito confuso.
Você estava assistindo Chapolin, beleza, tá começando Chapolin ali na televisão, você liga, mas aí começavam umas outras sketches que não tinham Chapolin. Por que nem tinha? Tinha aquelas que era o Chapolin contando uma história, aí você entendia. Mas tinha umas no meio, que era o programa Chapolin, mas não era um negócio que tinha a ver com os mexicanos. É que tem muita coisa Por que gravada aquilo? deles Será que lá ele queria enfiar, não tinha onde... Assim, eu não sei explicar. Eu acho que é porque lá no México o Chespirito ficou tão famoso pelas sketches que ele ia fazendo que eu acho que ele tentou continuar sendo lembrado fazendo coisas diferentes. Então, tanto no comecinho do Chaves também. Só que no Chaves, sempre quem começava era o Los Caquitos, que era o Chomperas e o Peterete, que no Brasil tiveram vários nomes. Beterraba, carne seca, muita coisa. O pessoal até fala que mudava tanto na dublagem que era assim: o tradutor chegava na hora do almoço, abria a marmita e via lá, carne seca, hoje vai ser carne seca. Beterraba, não, hoje vai ser beterraba. Porque é muita mudança. Tem um que os dois trocam de nome, é uma maluquice. Mas aí tinha essa regra. Quando era Chaves, era sempre Los Caquitos. E no caso do Chapolin, ou era o Dr. Chapatin, ou era uma outra sketch avulsa. E a maioria de história, né? Uma coisa a ver com história, descobrimento da América, era sempre uma coisa assim. E acabou que o Dr. Chapatin acabou ganhando mais força, né? E quando essas sketches pararam de ser feitas, acabou que o Dr. Chapatin continuou bastante tempo, um pouco ali depois. Dr. Chapatin, eu acho que ele ganhou um pouco de força lá, que o pessoal lembra, né? Porque ele dividia muito sketch com o Chapolin. Muito Isso sketch. me dá coisas. Quem não se lembra do episódio que ele queria ir pro futebol? Agora eu vou pro futebol. Isso. Aí chegava o paciente, ou tocava o telefone, e o futebol nem era naquele dia, era no outro dia. Agora, é uma outra coisa também que eu sempre tive curiosidade. Teve uma vez o SBT exibiu uma parada do Chapolin que eles exibiram como filme. Que foi aquela coisa lá que tem um cientista que ele faz uma... Não sei, eu não lembro bem. Ele projeta uma nave que ela vai para Marte. E eu não sei, aquilo é um filme mesmo, ou eles juntaram uns episódios ali e lançaram aquilo como filme? Eu lembro que o SBT passou aquilo como filme, cara. Tipo, uma sessão de filme. Não lembro disso, não. O Aventuras em Marte foi ao ar pelo Cinema em Casa. Isso. Aconteceu foi o seguinte, isso vem, na verdade, com Gugu Liberato, na época o rei assim, ali dos caralho, domingos. O filme do Chapolin, que foda. Eu fiquei assim na época, sabe? O que acontece? O Gugu Liberato era muito fã de Chaves Chapolin, tanto que ele foi várias vezes, né, pro México e tudo. E o Gugu Liberato, ele tinha uma produtora de filme, de tudo. De filme não, de uma pequena produtora. Aquela Escolinha do Barulho, não sei se vocês lembram, que foi exibido na Record, foi um pouco na Rede TV, era do Gugu Liberato. O Miguelito, que teve uma estreia mais ou menos, que era uma cópia de Chaves, era do Gugu Liberato. E o Gugu foi até o México fazer uma entrevista lá, e ele voltou com 3 filmes. Um desses filmes é o Charrito, Herói Mexicano, que só foi dublado porque a empresa do Gugu Liberato quis. Nunca estreou na televisão, né? Mas estreou em VHS, tem no YouTube com excelente qualidade de imagem, excelente áudio. Charrito, um herói mexicano, procurem. O filme não é dos melhores, tá? Tem filme do Chespirito que é melhor, mas tá dublado, tem as vozes clássicas, então vale a pena. Voltou com Charrito, voltou com Aventuras em Marte e voltou com um terceiro filme que ninguém sabe qual é. Os fãs arriscam dizer que pode ser o El Chanfle, que é aquele que passa no ambiente de futebol, mas ninguém sabe. Se foi dublado, ninguém sabe. Tem dublador que fala que dublou, tem dublador que fala que não dublou, ninguém sabe. Mas voltando a Aventuras em Marte, o que acontece? O Aventuras em Marte, na verdade, são 2 episódios do programa Chespirito, que foi exibido em 1981. São 2 episódios de 45 minutos. Só que a Televisa, a gente ficou sabendo disso recentemente, a Televisa vendeu alguns episódios de Chapolin como telefilme. Então a Branca de Neve ela vendeu como telefilme, Aventuras em Marte ela vendeu como telefilme. E aí o Gugu comprou o telefilme Aventuras em Marte, trouxe pro Brasil, dublou, e o SBT vendeu como filme, com risada de fundo, normal, como se fosse um episódio normal. Eu acho esse episódio tão longo,
tão arrastado. É, Eu não sim. gosto dessa história de Marte para Copernicus. A única de Marte que eu gosto é a dos anos 90, que é o Nasha, que na verdade nem é para Marte, é para o Planeta Desconhecido, que eu acho muito bom. Mas agora todas essas versões de pedra, dessas marcianas, que, nossa, eu acho que não tá Eu arrastado. acho chato também, cara. É chato. Da pedra mole, a pedra dura, a pedra que fala. Eu acho isso muito arrastado. É bem Sim, arrastado. é bem sim. E Como se assistir aquilo 1h30, eu vejo, porque eu não gosto de pular episódio. Mas, nossa. um episódio de Chapolin que eu não gostava, e nem quando eu era criança eu gostava muito, é aquele do menino, que o menino era a Chiquinha. Ah, aquele E é tinha maravilhoso. Sério, eu muito acho bom. Que joga os brinquedos por que cima? joga os brinquedos. Ah, eu nunca para. gostei daquele episódio. Peraí, deixa eu Para. deletar o Elder aqui. E aí Aquilo é uma obra-prima. é isso que o Chapolin sai voando na nave cantando a musiquinha. Isso, esse é muito Lá, bom. lá, Esse assistiu errado. pelo céu, Pode ver de novo. capturando os planos. A Mano, música é muito boa, a música é top demais, cara. Mas eu não, não aquele é gosto, muito bom. eu não gosto da Eu gosto. Chiquinha fazendo aquele papel de menina. Ah, acho que muito isso, ruim, aquele é cara. maravilhoso. Aquele é Aquilo é ótimo. uma Elder. obra-prima. Talvez, será que é porque tem muito tempo que eu não vi? Porque assim, eu não Eu lembro acho de que uma você viu vez que eu errado. vi, sabe? Porque Eu aquele é acho em que você duas viu partes também, né? É muito É. bom. É duas Muito partes? Aí, eu não Duas lembro, nem partes. lembro. Não, e a trilha sonora dele é muito boa, as musiquinhas de fundo que tocam, que é do brasileiro Mário Lúcio de Freitas, é maravilhoso. Toca a musiquinha, até eu postei uma vez assim, sente só a vibe, aí os brinquedos passando, a musiquinha tocando. Você Cara, assistiu errado, Helder. eu teria Assista que rever, novamente. eu teria que rever, então. Reveja. O Elder é meio esquisito, ele não gosta de Cavaleiro das Trevas do Batman, do HQ. Então é tipo meio. A Chiquinha fazendo menino pra mim é sempre muito bom. Muito Ela bom. fazendo o... Como é que chama o filho do Guilherme Tell? O Walter. O Walter. Walter. Ela faz Walter. esse personagem de menino também de um episódio dos Duendes. Eu acho aquilo muito bom. Porque, na verdade, a Maria Antonieta, né, a atriz que faz Chiquinha, quando ela era criança, ela dublava meninos pra dublagem, né? Ela fazia meninos. Ah, Então, ela ficou muito famosa por fazer meninos. Então, até quando ela foi fazer a Chiquinha, a ideia foi pensando nisso, que ela já fazia menino. E aí o X-Espírito falou com ela: você já faz menino na dublagem. E você tem tamanho pra fazer criança, então vai ficar perfeito. E aí foi por isso que a Chiquinha deu tão certo também. Ah, eu gosto desse episódio. Eu vou dos tentar lembrar brinquedos. agora de um episódio de Chapolin que eu não gosto, porque vocês estão falando nisso. Vamos tentar lembrar. Tentar Vou tentar pensar. lembrar. Vamos pensar. esse eu Tem um realmente que eu não- gosto e muita gente não gosta, mas é porque é um episódio que é muito sem noção. Ele estreou só no Multishow também, que chama Remédios das Dores da Angústia. Nossa, Eu gosto. Tem gente não que não conheço, gosta. não tô lembrado. São três Mano, você fala mulheres de que mu- moram juntas. Você falar de Multishow já. Porque minha época é SBT. SBT, né? Um que eu amo é o Injeção Não. Que o Ramon sofre de roncoepilepsia. Ele precisa tomar uma vacina anti-roncoepilepsia e ele não aceita. E o Chapolin vai lá para tentar dar a vacina à força. Aquilo é maravilhoso. Aquilo é maravilhoso. Cara, eu sei que assim como o Chaves, tinha muitos episódios que eu não curtia mesmo. Mas agora é difícil de lembrar. Né, Elder? É difícil. Cara, é difícil, eu só me recordei desse. Mas e os episódios censurados de Chapolin? Que tem uns Então, episódios, né? Tem quando o umas pessoal. paradas meio de nazista, né? Tem umas É. paradas assim, né? O pessoal já perguntou pro Roberto Gomes Bolanes no Tuticam se ele sabia de episódio perdido e tudo mais. Ele falou: olha, a única coisa que eu sei é que a Televisa me procurou e me deu a ciência que tinham episódios que, por motivos políticos do Chapolin, não seriam mais exibidos. Aí a gente lembra do episódio do Hitler, né? Apesar da gente ter uma versão dos anos 80, que vai ia ao ar normalmente, tem duas versões dos anos 70 que não vão ao ar. Gente, eu sei que assim, hoje em dia seria xenofóbico, mas aquela piada que o Charlie Chaplin também usou no filme dele, do alemão ser algo totalmente incompreensível, falar uma coisa assim, aquela piada, que pra mim aquilo é maravilhoso. Mas enfim, é porque nos anos 70, muitas pessoas meio que parodiavam o nazismo para fazer uma propaganda contra o nazismo. Mas eu acho que hoje em dia isso meio que pega mal, né? Então, Tom e Jerry do nazismo foi censurado, aquele do Pato Donald também A contra o Disney nazismo censurou. Então, assim, a gente meio que compreende que acho que tem alguns temas que eles pensam assim, acho que a melhor forma
de não sofrer, não falar sobre. Eu acho que é o contrário. Eu acho que é necessário falar sobre para não repetirmos os erros do passado. Mas, se eles acham que é diferente, censurou. Até porque na época tudo que eles queriam que fosse esquecido mesmo, para os crimes deles não vir à tona, né? Então... Pois é. E aí nós só temos fotos, sinopses de teleguia. Mas assim, se esses episódios mais antigos forem semelhantes ao dos anos 80, o Chapolin é chamado por uma moça para ajudar contra os nazistas. Eu vou dar posso dar o spoiler do episódio ou não? Melhor pode, não. Posso dar. Não, acaba que no final ela não era vítima, ela era uma nazista disfarçada de vítima para poder capturar o Chapolin. Puta. E aí acaba que o Chapolin derrota ele, o Chapolin sem querer ele mata o Hitler, sabe? E até fala no final, aí depois a história vai falar que ele que se matou, uma coisa assim. Tá. Mas aí a Televisa resolveu censurar. Deixa eu tentar lembrar de outro episódio censurado. Agora eu não tô lembrando. Essa questão dos nazistas, tem um episódio que tem os nazistas, que é aquele que eles querem atravessar a fronteira. Isso, pois aqueles soldados ali são nazistas. Né? São nazistas, Ô, Helder, eu tava pensando justamente nesse aí. Que quem faz o alemão é o Rubem Aguirre. O Rubem Aguirre. Mano, baita cara de latino. É tipo o Cipato e a Bazak também. Tá faltando, tipo assim, 5 metros pra atravessar a fronteira. E aí atola o carro, né? Ou acaba a gasolina. Que maneiro que ele chega falando. Aí ele pega. Vamos fazer o seguinte. Aí no final, mano, é muito louco. O que a gente vai fazer? Tá faltando só um pedaço pra atravessar a fronteira. Aí ele vai lá no final do episódio, cata a placa, põe pra lá. Pronto. E esse do nazista, o Hitler também aparece em outro episódio também, do episódio do Museu de Cera. Tem uma versão que também é perdida, e tem outra que ele encontra Hitler, aí ele esbarra no Hitler, bate no manequim, e no final joga no lixo. Aí a câmera dá close e coloca assim, né? Joga o lixo no lixo, né? Coloca o lixo em seu lugar. Tem isso. Agora, tem um que todo mundo acha que é censurado. Eu também acho que ele só pode ser censurado, porque seria muita coincidência. Mas tem um episódio do Chapolin que chama A Bela Adormecida Era um Senhor Muito Feio. Ela foi gravada em 1974, 1976 e 1982. A primeira versão tem 2 partes, a segunda versão tem 3 partes e a última versão tem 2 partes de 45 minutos cada. Por coincidência ou não, todas as primeiras partes são perdidas. Não se sabe o porquê. Eu acho que é muita coincidência. É muita coincidência. E é um episódio que se passa na Rússia. Então eu não sei se às vezes teve alguma piada ou algum... Eu acho que talvez o motivo, não sei. Porque assim, a história é o seguinte. É um homem das cavernas que foi congelado por mais de 10 mil anos. Eles resolvem descongelá-lo e dar aula de etiqueta para ele, que é o Chipandolfo. Não sei se o motivo do Chipandolfo tá ali, às vezes é um motivo que a Televisa achou que era pesado. Tem gente que fala que é porque acha que o Chipandolfo come um animal, mas não é possível. Eu fico pensando, como é que o Roberto Gomes Bolanos erra 3 vezes pra Televisa arquivar os 3 episódios? Não é possível que os 3 têm falhas técnicas, têm defeitos técnicos, e você não acha uma pessoa que assistiu a droga do episódio pra contar o que passa por ali. Se você pergunta pra um ator, igual eles falam, pergunta pro Edgar Vivar. Perguntaram pro Edgar assim, Edgar, por que gravava tanto episódio semelhante? Ele, não, nós nunca gravamos episódios semelhantes. O cara não lembra nem... É o próprio cara, mano. Ele não lembra mais o que ele fez. Ou não quer falar, né? Não lembra. Cara, não sei, não é possível. É muito engraçado que você vai falando, a gente vai lembrando de umas coisas. Você falando esse negócio de etiqueta, eu lembrei do episódio. Não é nem Chapolin, né, cara? É dele lá, do Chespirito, que tem uma mulher, que eles pegam uma mulher na rua. A vendedora de flores. A vendedora de flores. E eles faziam uma aposta, né? Eu vou transformar ela numa dama, numa lady. Duvido e tal. Aí, mano, no final é muito bom, né? Aí ela falou, então, meu querido, eu tomando... Meu querido, não sei o quê. É isso, tal. Oh, caramba, hein? Realmente, eu pensei que você jamais tornaria uma lady, né? E aí, meu amigo, foi difícil? Não, foi mó trampo, mas o bagulho tá firme. Velho,
É muito bom. É, Esse do Vida de Flores, eu gosto da versão dos anos 90. é Porque o genial, velho. dublador do Chespirito, ele era muito sacana. Tinha umas entradas de episódio que, assim, quando era na delegacia, começava com discussão, e ele falava o título e depois falava assim, não, calma, delegado, tô só dando o título. Sempre dava essas sacadas. E esse do Marfar Lady, no episódio, o programa Chespirito, o carro-chefe era o Chaveco, né? O Chompers e tudo. E na narração do episódio, ele colocou assim, Chaveco Pictures apresenta Marfar Lady, que em português quer dizer mais café no meu leite. É uma coisa assim, totalmente meio Nossa! mambebe, sabe? Era muito doideira, muito doideira. E aquela abertura? Mais rápido que uma tartaruga, mais forte que um rato e mais Mais inteligente que um inteligente que asno. um Isso asno. é BR total, né? BR. Não, isso é original, é É original. Isso veio do original? México. É original, Eu é jurava original. que era dublagem, cara. É original. Aquilo é original. Nossa. Aquilo já vinha lá no começo do Chapolin dos anos 70, lá no Super Gênios da Mesa Quadrada. Era só o Chapolin, um fundo preto, e essa narração e falando, e ele fazendo os gestos. Isso é bem no início. E se manteve, né, até o final. Nossa, eu jurava que isso era da dublagem. Eu também. Isso daí é BR. Eu falo, com certeza isso daí é BR. Mais inteligente que um asno. Ele é Chapa. o. Esse negócio é engraçado porque cada dublagem o Gastaldi narrou de uma forma. Uma hora ele narrou animado, outra hora desanimado, uma hora arrastado. Acho que o pessoal nem sabe mais o que ele fez, qual foi o padrão que ele usou, mas aquilo é doideira. Tinha encerramento dele também, que era do Chapolin. Era encerramento ou início? Eu não lembro. Acho que era encerramento. Que era aqueles stop motion, tipo de Verdade. massinha. Em 79, tanto Eu tô Chaves imaginando, quanto poxa, Chapolin isso teve pra stop época motion. deve ter dado um trampo pra fazer, Deu. né? Isso, na época. Deu. Aquilo virou história em quadrinhos, aqueles bonequinhos. Deu tanto trabalho pra época que olha só a dor de cabeça que o Shakespeare deve ter tido, né? Que ele mandou fazer a abertura do Chaves e do Chapolin em stop motion. Tudo prontinho. E o Carlos Villagrán, contei na última live, ele ia trabalhar normal. Só que ele chegou na primeira semana de janeiro, batendo nas costas do Shakespeare e falou: eu não vou trabalhar mais, tá? Vou embora. E o stop motion do Chaves estava pronto já com o Kiko. Então, alguns episódios da temporada de 79 sem o Kiko, tem um boneco do Kiko, porque deu trabalho pra fazer. Porra, agora já foi, né? Não vai apagar, né? E aí a maioria não tem, mas dá pra você ver ainda. Dá pra ver até a mãozinha do Kiko fechando o barril, assim, eles mantiveram depois dos outros anos. Dá trabalho. Agora, nós aqui, eu e o Clóvis, principalmente, né, que somos fãs de histórias em quadrinhos. Onde estão as histórias em quadrinhos de Chaves e Chapolin? Não existe nenhum projeto disso ser relançado? Eu gostaria de ter uma coleção de história em quadrinhos. Isso foi levantado já pro Pipoca e Nanquim, né? Então, foi falado com eles, porque precisava disso. Eles entraram em contato com o Grupo X-Espírito, mas o Grupo X-Espírito não tem isso, né? Eles não têm nada, na verdade. Eles não têm nada. Cara? Eles não têm roteiro, eles não têm fotos, eles não têm informações, eles não têm nada. E aí não tem episódio. E é triste isso, porque na internet você acha muito pouco, muito pouco. Tem gente que tem as revistinhas em quadrinhos, mas não compartilha. Ou porque dá trabalho, ou porque não sabe como fazer. Cara, a história, por exemplo, do Alma Negra, que não tem final, ela tinha história em quadrinhos com final bem improvável de ser o real, mas as histórias eram basicamente as mesmas que iam para televisão. Eram adaptadas pelo Horácio Gomes, do Godines, e aí ele fazia uma história do Chapolin, uma história do Chaves, e alguns países tinham outras versões. Então, no Peru tinha uma versão desse em quadrinhos, mas na Argentina tinha uma versão. Também? Os traços do primeiro eram dele, mas ele não participava do projeto, não, era só o Horácio mesmo. No Brasil teve a sua versão, né, Chaves Chapolin, pela editora Globo. Eu costumo compartilhar lá na página. Olha, eu vou ser bem sincero, como o Helder falou aí de amante de histórias em quadrinhos. Na minha época existia um álbum de figurinha do Chaves, que era aqueles desenhos e tal, e as animações e tal, mas eu não sou muito fã desse Chaves, desse Chapolin com desenho.
Não sou, cara. Eu acho que descaracteriza. Esse animação, pra mim, descaracteriza demais, mano. Ah, o desenho, né? O desenho é bem zoadinho também, eu acho. Eu acho que pra. Sei lá, Pipoca e Nanquim anuncia um box com a coleção Chapolin de História em Quadrinho. Ah, cara, eu pegava. É porque também a versão brasileira, pelo menos, do Chaves Chapolin, a do Chapolin, né, eles deixaram o Chapolin meio como criança também, né? Não deixaram ele como um adulto, acho que tem essa pegada também. Mas se vocês falarem em desenho, existe, né, a série animada do Chapolin Colorado em desenho. Ouvi boatos que estava sendo dublado, isso ano passado, estavam dublando a série. Você não sabia que tinha. Pois não, ela é de 2015. O SBT não teve interesse em comprar. O único produto de Chaves Chapolin que pode comprar e pode exibir são os desenhos. O SBT não faz questão. Incrível, né? Devia aproveitar e jogar de tarde, sei lá, Bom Dia e Companhia, mas enfim. E aí, a própria Televisa mandou dublar no passado o restante do Chaves animado. Tem que mandar dublar, senão o pessoal vai morrer e vai ficar tudo incompleto aí. E o Chapolin parece sendo dublado. Parece que vai estrear na Amazon, não sei quando. Mas aí o bacana, pelo menos, do desenho animado do Chapolin é que tem o Professor Inventilho, né? O Baratinha, né, no Brasil. Tem uns personagens fixos. A buzina paralisadora é bem utilizada, não apenas em Casamento Forçado. Tem umas dinâmicas bacanas. Eu nunca parei pra assistir. Porque, assim, o tempo que eu tenho, eu gosto de assistir mesmo a série. Só na primeira vez que eu parei pra ver o Chaves animado foi na pandemia. E, cara, eu me surpreendi. Tem episódio do Chaves animado que é bom. Tipo, tem um que chama Os Empregos do Chaves. O cara que escreveu, ele reuniu várias histórias do Chaves em um episódio do desenho, sabe? Muita referência. Quem faz o desenho é muita zoeira, porque o cara tem um episódio do Chaves que é que é aquele que ele tá desanimado, ele dorme no meio da vila, sabe aquilo? Aí tem uma cena que o Kiko chama o Chaves pra brincar. E aí o Kiko, ele dança exatamente como o Kiko do Kiko dança naquela cena do radinho, que ele liga o rádio na vendinha com a sua madruga. O desenho dança exatamente igual. O cara é muito zoeira fazer uma coisa, mexer com a treta dessa, né? Mas enfim. É umas coisas que são bacanas, mas assim, é complicado. E no Chaves animado, né, a animação do Chaves, tem um episódio que eu acredito que vem de um episódio perdido, que é um episódio que o seu Madruga se apaixona pela Dona Clotilde por engano. E leva uma pancada e acha que ela é uma atriz de cinema. Porque tem sinopses disso na teleguia. Só que os episódios são perdidos. Eu acredito que esse por falhas técnicas. Não acredito que tenha um erro, um motivo de proibição. Mas assim, o bom do desenho ainda, eu penso nisso, é que ele chama a galera mais jovem a conhecer as séries. Porque é difícil um jovem querer assistir uma série mais antiga. Então, tipo assim, tem muita meninada de 14 anos que fala, olha, eu assisto Chaves série hoje, porque ontem eu via o desenho animado. E eu acho que o Chapolin animado, ele ficou bem feito. A animação do Chapolin é a mesma galera que fez a do Chaves ali. É a mesma galera. Ah, tá. Eu até acho que deviam fazer um filme do Chapolin com animação, porque tem gente que queria ver em carne e osso. Eu acho que em carne e osso é difícil você encontrar uma pessoa que não, vai ficar ruim. Não vai ficar bacana. Não tente reproduzir. Chaves ou Chapolin, hoje em dia, se for para reproduzir, só animação. Não coloca gente no meio, não. Que não com vai gente não vai dar certo. Não vai dar certo. Podem fazer animação para puxar a galera para conhecer. Não bota gente, não vai dar. Porque agora colocar no. Inventar muita moda nessa altura do campeonato Aquilo é complicado. Não dá para mexer, cara. Eu tinha vontade de ver o Chapolin no jogo do Mortal Kombat. Eu tinha vontade de ver, cara. Tinha aquele, né? Street Chaves, né? Street Chaves. Assim, você já viu esses jogos novos aí do Mortal Kombat? Violento, aquela coisa. Eu tinha vontade de ver o Chapolin com a marreta. Imagina o Fatality do Chapolin, cara. O Chapolin tem aparecido em alguns jogos, né? Mais tranquilos. Eu já começa a viajar. Não, imagina, cara. Mas ele tem aparecido nessa. Teve um que a gente divulgou lá. A gente, como é que chama aquele mesmo? Tava lá no meu Instagram, já esqueci. O Chapolin tem aparecido nos jogos aí. Quem sabe a gente não dá sorte dele aparecer no Mortal Kombat. Dá pra duvidar. Foi no Fall Guys. Isso, no Fall Guys. Teve um outro também que ele participou também, Fortnite. Fall Guys. Isso aí.
Então, assim, Sim. bem bacaninha, bem bacaninha. Muito bom. Mas eu sinto falta de uma. Acho que podiam, né, tentar procurar mais e lançar, né, um box, fazer igual o Pokémon fez com o Horácio da Turma da Mônica, reunir tudo num livro só. Isso, Isso é muito um bacana. Eu acho resgate, tipo um que resgate, né? eu acho que Pipoca Nanquim aqui no Brasil seria a editora principal para fazer isso aqui Seria. e É. Ela é a resgatar o cara personagem. deles, né? É É a bem a cara cara deles. deles. Você vê a Pipoca Fizeram o Nanquim, Diário do Chaves, ficou bacana você vê, ó, demais. eles têm essa história de pegar coisa antiga. Pegaram ó, a HQ do Máscara, recentemente aí Tartaruga Ninja. Então, eles Tarzan. tentaram conversar com o Grupo É. X-Espírito, e o Grupo X-Espírito falou que não tinha essas Caramba, HQs. eu jurava que tinha. Como é que pode eles dar um vacilo desse de não ter, cara? Eu também não compreendo, sinceramente. Não Assim, sei parece que eles como. são meio desleixados com as coisas deles, É, né? Assim, é. triste. Ah, para mim o que tinha que ter era tipo alguém Voltar a passar isso na TV aberta aí. transmitindo alguma na TV aberta Ou ou que seja algum alguma streamer, né? é, tinha no Netflix, algum lugar que você pudesse falar, meu, eu vou assistir Chaves e vou lá e No grupo do WhatsApp lá, eu vou passar para vocês o esquema lá. pode passar. É. Não vamos passar aqui, mas entre em contato aqui com o Helder, que ele vai mandar para vocês, onde você pode assistir tudo de Chaves e Chapolin. Liga já. Amanhã Liga já. eu vou fazer um videozinho mostrando para vocês. Deixa. Bom. Porque assim, a gente não tem culpa, mano. Infelizmente, a gente não tem como assistir. Quem vai assistir? Antigamente, a Televisa ainda fazia um negócio que era assim: o fã podia colocar os episódios e ela recebia a monetização, né? Só que aí, com esse fim do contrato Não com o Grupo pode. X-Espírito, ela já foi tirando, foi bloqueando pouco a pouco. E infelizmente é isso. Cara, porque você vê, meus sobrinhos, eu tenho 2 sobrinhos, um tem 8 anos, a menininha tinha 4. Eles adoravam ver Chaves, adoravam. Parou de passar, não veio mais, não vê mais. Aí daqui a pouco cresce um pouquinho, já não quer saber daquilo mais, porque já perdeu aquela. Exatamente. O meu medo é esse, que as pessoas Sabe? não veem, não Eles reconhecem, sabe o adoravam, que é. adoravam. Às vezes eu estava assistindo e chegava, a gente assistia, eles davam risada. E assim, Aquilo é as maravilhoso, gente. crianças Aquilo é maravilhoso. que gostam não têm acesso, e as crianças que estão chegando, que poderia conhecer, não vai conhecer. É triste, né? É uma muito triste realidade. É igual o Gabriel falou no episódio do Chaves lá. Corre o risco de ser esquecido. Vai ficar mesmo só com os fãs, assim, a gente que curtiu nossa infância. E eu acho que é o seguinte, vai chegar no momento também que, né, se demorar muito para solucionar esse problema, se solucionar, né, espero que sim, que o Chaves e o Chapolin vão ser programas que não vão caber mais na televisão, entendeu? Sim. Tem um formato quadrado, Sim. tem umas piadas que não combinam, a imagem não tá com padrão de qualidade, então meu medo também é esse, que o programa não seja mais tão favorável para as emissoras provável passarem. que ele caia mesmo só em algum stream e ali. Gabriel, infelizmente, isso é uma realidade que a gente tem que, nós como fãs e sempre assistimos, a gente tem que encarar isso como uma realidade, né? Porque o que hoje eles vão atrás é de audiência, disso, daquilo, e na boa, a juventude de hoje, não vamos entrar em esses detalhes. dias Não eu vamos li entrar em uma... detalhes, né, cara? Porque não é esse o intuito Não. do... Será que eles também estão interessados em ter Chaves na TV, né? Tem isso. O SBT já não tinha interesse normal. Eu acho que eles exibiam porque dava audiência. Então, eu acho que só se pegar, tipo assim, um canal tipo o Multishow quando exibiu, que exibia porque, tipo assim, queria exibir algo diferente. Tipo assim, igual o Multishow exibiu TV Pirata. Tipo assim, é um programa diferente. Joga lá, um clássico, tipo assim, sabe? Igual o Viva exibiu A Feiticeira. Deixa eu pensar numa coisa semelhante. Uma coisa assim. Mas isso são, tipo assim, emissoras secundárias da própria Globo. Exatamente. Da própria Globo, o Multishow da Globo, a Viva da Globo, entendeu? Eu acho que nesse sentido vai ter, mas aberta, eu acho que eu tenho esse medo. Mas eu li uma notícia que eu fiquei feliz essa semana, que a TV Brasil, exibindo Mazzaropi, conseguiu bater algumas emissoras, tipo Band, Rede TV. Então eu fiquei feliz com isso. Porque eu gosto muito. Na verdade é o seguinte: meu avô é muito fã do Mazzaropi e eu sou muito fã de Chaves, então agora
eu assisto Mazzaropi e ele assiste Chaves. A gente conseguiu fazer isso. Cara, E aí, tipo assim, é incrível aquilo também. essas coisas ainda Incrível. têm apelo. Pode parecer que não, mas acaba Pois tendo. é. Por pessoas, eu acredito, assim, da nossa idade. Igual o Cláudio falou, Aham. jovem, não. Porque a Band, há um tempo atrás, todo domingo de manhã, exibia aqueles tokusatsus, que é aqueles super-heróis japoneses, Aham. Jaspion, Jiraiya. É. Tinha uma grade na Bandeirantes ali, de domingo de Aham. manhã, que passava e fez um Isso. sucesso. Se eu não me engano, só foi cancelado porque deu problema no negócio da dublagem, É, isso. entendeu? Que tinha De dublador que direitos. falou: não, peraí, você está passando aí, mas Eu não tô recebendo. eu não estou recebendo e E tal. Aí o teve que dublador, tirar. eu tenho até medo dele. Eu não gosto nem de. Tem página que faz homenagem pra ele no dia, eu nem faço, pra ele nem lembrar que ele já fez uma ponta em Chaves. Eu não gosto nem de. Vai que ele cisma com o episódio. O Godinez teve 1000 dubladores, né? E ele foi ele é aquele que dublou o. Como é que é? Mas por que se ainda não é hora de começar a aula? Esse dublador que Sim. reivindicou os direitos, né? Então, Eu não gosto nem que ele lembre que ele dublou aqui. então, eu acho que ainda tem apelo, sabe? Mas Tem. é Ô, cara, complicado, né? você tocou numa coisa assim que realmente eu acho que as emissoras abertas, Band, Record, SBT, tinha que botar a mão na consciência e, tipo assim, cara, domingo de manhã, às vezes você, né, tá Domingo de manhã. ali acordando, põe uma coisinha mais tranquilinha, mais leve. Tem cada coisa bacana pra você poder exibir que eu tenho certeza que vai dar audiência. Tenho certeza que vai dar audiência. E eu não sei qual é o interesse, né? Às vezes é melhor vender horário pra igreja, ou melhor investir num programa que nunca dá certo, porque Nunca eles dá certo. investem nesses programas aí de revista eletrônica, não sei que é assim que chama mais, e nunca dá certo. A Record, eu sempre comento disso. A Record fez um grande estudo antes da pandemia, né? Não sabiam que havia pandemia. Falou: não, vai ter a super manhã da Record. Vai começar com Hoje em Dia ao vivo. Aí depois vem Geraldo Luiz com o auditório, depois vem Rodrigo Faro, depois vem não sei o que, não sei o que, não sei o que. O SBT viu aquilo e falou: não, nós vamos tirar nossa arma secreta. O episódio de Acapulco, Acapulco, que estava 3 anos fora do ar, e bateu a super manhã da Record. Chaves em Acapulco. Tipo assim, fizeram uma chamada lá, né, toda especial e tudo, exibiram aquilo, tava 3 anos fora do ar, o Chaves em Acapulco. Bateu. Você pensa, Eu não entendo isso, cara. uma grande estrutura, a gente trabalhando no domingo, ao vivo, e o Chaves nos anos 70. Anos 70, mete Todo lá mundo jogando conhece, coco na cabeça do todo outro. mundo conhece até as falas que vem Isso, depois pois da é. outra. É isso aí, cara. Eu acho que É tipo ouvir a música que a gente gosta na rádio, né? A gente tem a música no celular, mas é diferente. Não sei se isso existe ainda, mas. boa. Você tem aquela coisa preferida, mas a hora que você escuta, deixa eu escutar. Você pode ter ali. Gente, mas na hora que você esse quiser. papo tá me fazendo uma coisa, esse papo tá me fazendo uma coisa que eu acho que pela primeira vez batendo esse papo, tá me dando mesmo uma nostalgia de ver Chaves no SBT, porque anos cara. que eu não via. Anos que eu não via, porque quando eu comecei a achar muita coisa na internet, eu parei de ver pelo SBT. Porque, tipo assim, o SBT teve uma época que passava 6 horas da tarde, jogava 5 episódios de Chaves, tudo picotado. Então eu falei, não, vou buscar pela internet e via pela internet. Então eu fiquei muito tempo sem ver. Eu assisti no SBT quando teve os Perdidos, quando teve os Semelhantes, quando teve os Inéditos, bem pontualmente. Mas, cara, me deu saudade agora de, sei lá, ver Chaves na minha televisãozinha de 14 polegadas, sem compromisso com a vida, sem conhecer boletos, Isso sem era contas para pagar. Aquilo era bacana, viu? Eu Comer meu lembro biscoitinho de na minha maisena. época era na hora do almoço, assim, era um Maluco no Pedaço, Chaves, Chapolin. Cara, muita saudade dessa época, cara. Muita. Pegava um biscoitinho e ficava comendo ali. Maluco no Pedaço, Chaves, Chapolin. Todo dia. Era bom demais. Nossa. Era bom. E como a gente já falou aqui de Chapolin, que hoje é o programa de Chapolin, Chaves, e já estamos batendo nosso horário aqui, é uma deixa para o Gabriel voltar. É uma deixa. Eu vou até conferir agora aquela lista que eu te mandei. Ué, quer ver? Peraí, ó. Bati no fio aqui, ó. Deixa eu ver se na minha lista. Deixa eu ver, cadê? Ah, tá aqui, ó. Peraí. Deixa eu ver se tem algo bem interessante que eu esqueci. Pode Olha, falar. eu acho que não, nós falamos quase tudo, viu? Sério?
Sério? Ó, episódio icônico que eu esqueci de comentar é a da Mansão dos Duendes, que eu sou apaixonado com aqueles duendes, com a água da Água Jamaica. da Água Jamaica. da Jamaica. A água da Jamaica, na verdade, é aquele chá de hibisco. Chá de hibisco é aquilo. Água da Jamaica. Ah, tá. Deixa eu ver Água se da temos alguma coisa Jamaica. que eu não falei. Lembrei. O Chapolin, quando ele estreou no quadro dos Super Gênios da Mesa Quadrada, ele estreou, na verdade, o final dele era sempre ácido. Era tipo assim, a mocinha chamava o Chapolin porque o vilão queria matar o pai dela. Era sempre basicamente a mesma coisa. E o Chapolin, na hora de solucionar o problema, matava o pai da mulher sem querer. Nossa. Teve um que era assim, o vilão com a arma, o Chapolin tomava a arma do cara e não sei o que, o homem fugia. Quando ele ia falar, não contava com a minha astúcia, sem querer ele atirava na mocinha e no pai dela. Meu Deus. Tem no outro Trágico, hein? episódio trágico. Aquele episódio dos Aztecas, Azteca. numa versão mais antiga, tem um poço, né, que ele joga ali a pessoa dentro. O Chapolin derruba o Ramon dentro do poço. Tem um também que eles amarram o Ramon sempre ele, coitado. Um pau, numa árvore, sei lá, e tem uma dinamite. Aí o Chapolin vai, não contava com a minha astúcia, pum, explode o homem. É sempre uma doideira. E Era aquele bem ácido. aquele do escapamento de gás, que ele acende o negócio assim para enxergar dentro do fogão e explode o apartamento inteiro. Isso. Esse daquele que você comentou da buzina paralisadora, do caso da manicure, ele também, sem querer, acerta também com a buzina florida, bate um trem na cabeça dela, ele fala, o final é que ele fala no final, nem tudo... Ai, nem lembro mais, ele solta uma frasezinha assim, nem tudo são flores. Tem esses finais trágicos, realmente, cara. Tem os finais trágicos. Tem. Ah, cara, e só pra falar aqui, minha última lembrança do Chapolin, vou lembrar aqui um pouquinho do meu pai, né, que faleceu aí há 1 ano e pouco, e uma vez eu recebi um videozinho no celular e eu lembrei, logicamente, né, era um episódio do Chapolin, que ele tá amarrado, né, com a Florinda lá, e os caras armam uma bomba, né? Ah, sim. E colocam uma bomba lá no cofre, eu acho que é isso. E prendem as mãos deles para trás assim e tal. E os caras saem fora. Eu acho que é o Butina. Esse é o Butina. É o Butina. E aí os caras saem. Aí, tipo assim, né? Eles estão presos. O relógio tá acabando o tempo, vai explodir a bomba, vão morrer, né? Aí ele tá lá, tipo assim, preso lá. E isso eu mostrei pro meu pai, cara. Olha só. Aí ele fala assim, né, pra ela assim, eu queria celebrar meu aniversário em fevereiro, mas não vou poder fazer isso. Aí ela, tipo, né, por quê? Porque eu nasci em setembro. Você falou disso. Eu falei da outra vez, mas eu não posso, mano, meu pai deu tanta risada com isso, passou mal. Então, cara, é um negócio dos anos 70, é uma piadinha boba, besta, mas que a gente ria até hoje, né? Você falou disso, eu lembrei, foi de um final do Chapolin, que é até um final que eu acho bacana, que tem um episódio do Chapolin com o Seu Mundinho, que é um senhor que via muito televisão e o cérebro dele atrofiou, parece. Atrofiou, tipo isso. Aí ele acha que é o Chapolin Colorado. Tipo e aí o Chapolin Colorado tem ideia de se passar pela mente dele, toma pílula. E aquele discurso que o Chapolin tem no final, que cada um vale pelo que é, aquilo é incrível também, aquilo é incrível. Sim. Ele é muito bacana. Que ele fala, né, que todos cumprem missões importantes, né? Um burocrata que cumpre o seu trabalho com ética, um chofer que trabalha direito. Isso eu achei muito bacana também. Esses ensinamentos, assim, né? Que a gente leva pra vida. É uma coisa tão simples. O Bolanhos era um bom roteirista, né? Por isso. Ele era. Ele escrevia simples, mas sempre tinha uma mensagem no meio ali. Sempre teve, cara. Sempre teve. Aquele final lá que o Seu Madruga fala que as pessoas boas devem amar seus inimigos. A Dona Florinda no final, né? Vai até lá no Seu Madruga agradecer ele, que ele é um bom homem. Acho que são umas coisas assim. O final do Vendedor de Churros, que o Chaves come os churros, né? Aquele final, pô. Aquele episódio também o despejo do Seu Madruga, do final do Seu Barriga, que ele, né?
Perdoa Falando os da meses de luta, aluguel. da luta de É... boxe. Que Ó, isso? nós já estamos entrando no Chaves de novo. Não me deixar. Então é o seguinte, Gabriel, você já está convidado para a gente fazer um segundo programa de Mais que Chaves e aceito. mais um segundo Chapolin, porque, meu, é assunto que não acaba mais. A gente já passou o nosso horário aqui, senão a galera vai ficar aí enjoada de ver a cara do Elder, né? Vai nada. Tô sempre É com os nossos brincadeira, cortes do Chaves lá. é Eu vejo brincadeira, lá, eu vejo lá. é brincadeira, galera. Nós vamos finalizar aqui, mas para deixar a deixa aí pro mais um de Chaves e mais de um Chapolin, Com porque é certeza. muita coisa. Nós vamos organizar melhor. Os próximos vão ser Também tá tópicos meio. pra gente não repetir o que a gente já falou. A gente É, vai organizar bonitinho. E, Gabriel, cara, não tem nem como agradecer mais uma vez a sua presença, as suas. Nem agradeço, eu que agradeço. Meu, as informações que você passa, que a gente jamais pensava, né, Helder? nossa, As coisas que, meu, puta ali, cara, os brigadão, cara. detalhezinhos, né? Os detalhes ali que só quem vai pesquisar profundamente faz um ótimo trabalho, aí, um lindo trabalho porque Imagina. gosta, de paixão mesmo, né? Isso é. Não é, eu tô ganhando, meu, cara, não é de prazer mesmo. E parabéns pelo seu trabalho aí sobre Eu que agradeço, parabenizo vocês aí com esse podcast que é excelente. Podem me chamar sempre, podem me colocar aí com participação extra, que eu estou à disposição. Não, nós Com vamos falar, certeza. nós vamos falar sempre aqui sobre esses personagens aí, porque é campo para muita e muito bate-papo, né, Helder? Com certeza, cara. Com certeza. Chaves, Chapolin. Vamos tirar também para fazer um episódio só daquelas sketches que não é nem de Chaves nem Chapolin, sabe? O X-Men, Isso. sabe? Essa boa. A gente pode engatar isso também, falar dos filmes, uma coisa ou outra Sim. também. Alguns projetos futuros, se é que existam. Sei lá, vamos debater. Tem muita coisa. Hein? Tem muita coisa. Galera, obrigado demais aí pela participação, por você estar assistindo até aqui, né? Se você assistiu até aqui, pô, dá o seu like aí. Isso, por favor, gente, por favor. Entra lá no turma.ch. Isso. Dá lá uma moral lá, porque é um trabalho Siga meus muito... bons. Siga os bons, siga as postagens aí do Gabriel, porque ele faz isso com uma competência muito grande. Que isso, eu que agradeço. É muito bacana mesmo. Não, é verdade, verdade. Várias vezes eu tô ali mexendo no Instagram, eu vejo um cortezinho lá. Eu reposto. Aquele corte pontual, né? Do momento ali. Eu vou lá e reposto, põe no meu stories, porque Cara, quando eu compartilho essas coisas, eu fico pensando, eu espero que alguém, sabe, assim, que aquilo ali seja bom pra alguém. Fico pensando, eu vou pôr na hora do almoço, que acho que alguém vai abrir o Instagram, vai ver aquele trechozinho, que pode ter certeza bom, que Gabriel, Tenha certeza que tem alguém que tá olhando. Mesmo que pode ser alguém mais novo que não tenha tanto contato com nós, mas os velhos de plantão aqui estão sempre relembrando, né? E é isso aí, muito obrigado. Helder, eu que agradeço. Valeu, cara. Valeu aí por mais um podcast, parceirão aí. Cara, finaliza aí para nós aí. E obrigado mais uma vez, Gabriel. Isso aí também, reforçar o agradecimento ao Gabriel e desejar todo o sucesso do mundo aí para você, na sua página, no seu canal e aí para nós, na sua vida pessoal também, para todos nós, e que o podcast não entre em outro hiato. Vamos tentar. A gente pode ir devagar, mas parar a gente não vai, não. Não mesmo. Então é isso, pessoal. Quem ficou aí, fica todo mundo com Deus e até o próximo bate-papo. E reforçando, né? Se você quiser trocar uma ideia comigo, com o Clóvis, com o Gabriel aí, é só ir lá no nosso Instagram, que é o meio mais fácil de trocar uma ideia direta com a gente. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Muito obrigado pelo convite, gente. Obrigado quem assistiu até agora. Valeu. Siga os bons. Siga os bons. Thank you.